Isso é danado mesmo, né? Eu ficava desprevenido aqui, rapaz. E peguei o mestre também, que ele falou comigo de tarde, falou, Igor, você, a gente faz logo faz a sua também. Mas aí ele foi nesse negócio que passou distante. Mas isso mesmo. Eu passei para ele lá um roteiro com as perguntas, algumas ele vai nos guiar aí, outras coisas eu já coloquei aqui para dar o começo, o pontapé inicial, né? Fiz questão hoje de vir com essa camisa, em homenagem ao meu padrinho, meu mestre, que Deus o tenha, mestre Gil do Alfinete. Vou falar sobre ele lá na frente, né? Então vamos começar, Ilan? Vamos lá, mestre. Já estamos aqui. Qual é a primeira questão da prova aí, como diz aí? Mestre, aqui o roteiro que o senhor mandou para mim, falar pro pessoal aí que o mestre fez um roteiro, né? Uma, uma linha da história dele aí. Eu acho que ninguém melhor do que ele para fazer esse roteiro, né? E a primeira pergunta que a gente tem aqui não é muito complexa, não, né? Para o senhor falar quem é o senhor, quais são as suas origens, mestre. Quem é o mestre Igor? Tá certo. Essa pergunta vai estar associada à segunda pergunta, que é como eu conheci a capoeira, né? Que aí eu vou começar a contar a história aqui. Gente, então, boa noite. Oficialmente agora eu começo a falar sobre a minha história na capoeira. Agradeço a todo mundo que está aqui me ouvindo. Como já falei, eu não me sinto ainda na vez de estar participando desse projeto, mas como por insistência de vocês, dos alunos, do mestre Marco mesmo, me pediu para fazer parte desse momento. A gente fecha hoje 20 lives com os mestres. Nesse primeiro momento a gente vai dar continuidade lá na frente. Mas enfim, Igor, ele é um carioca, né? Nasci no Rio de Janeiro. Toda a minha família é de lá, somente meu pai que é daqui, né? E tem algumas pessoas da família do meu pai aqui, mas toda a minha família da parte da minha mãe é lá do Rio de Janeiro. E aos 7 anos de idade, meu pai deixou a Marinha, trabalhava na Marinha, e decidi vir para cá, para o Rio Grande do Norte, para a terra de onde ele nasceu, de onde ele viveu a vida toda, né? Boa parte da vida. E aí a gente vem assim, na cara e coragem. Ele vem primeiro, depois ele manda... Ele vem primeiro para tentar emprego aqui, aí depois ele vai e manda a passagem para vir buscar, para a gente ir, eu, minha mãe e meu irmão, nos ônibus da São Geraldo, só com a roupa do corpo e uma bolsinha, né? Não tinha nada, deixou tudo para lá, a gente veio para cá. E chega aqui, a gente fica na casa da tia do meu pai, ficamos num quartinho lá, um quartinho que tinha, e a gente começa lá a nossa história de vida lá. Vai sem trabalho e tudo e tal, aí começa a ter o primeiro trabalho, e a gente começa a ter a possibilidade de comprar uma casinha pra gente. No começo era no satélite, né? No satélite lá, no Vale do Pitimbu. Aí compra chama de embrião, né? Que é só um vão, uma casa que tem 3 cômodos só, um quarto, uma cozinha com sala junto e um banheiro. Pronto, só isso. E no meio das dunas, que lá no satélite é duna, né? No meio das dunas, não tinha nem rua direito, nem asfalto tinha, era em cima das dunas que a gente andava mesmo. Para ir comprar pão tinha que sair mais cedo, durante o dia, de carro, quando ele vinha do trabalho, comprava o pão para trazer a comida para passar o fim de semana, quando era fim de semana, por exemplo. Né? E aí a gente vem lá para cá. Só que o que acontece? Eu cresci no Rio de Janeiro, até os 7 anos de idade, no meio dos meus primos, que eles eram como se fossem irmãos, né? Nós éramos não sei se, acho que em torno de 7 pessoas, 7 primos. E a gente, proximidade de idade, a gente crescer junto, tudo era a gente junto, tudo, a gente convivia junto, né? E de repente assim, a vida nos dá uma condição de sair de perto deles todos. É como se eu me sentisse como se fosse arrancado, assim, como um escravo na história, arrancado da sua terra-mãe e jogado em outro lugar. Eu me senti muito assim, né? Acho que a partir daí já começa a semelhança da história com a capoeira, né? E aí chego aqui no Rio de Janeiro, aqui no Rio Grande do Norte, né? Como falei, 7 anos de idade, sem ninguém da família. Não tinha ninguém perto, não tinha ninguém. Aí meu pai na rua trabalhando, minha mãe dona de casa, não dava conta da gente, eu e meu irmão ia para o mundo, para a rua. E aí o mundo começa
a tomar conta da cabeça da gente, né? A nos ensinar as coisas, né? Boas e ruins. E é ali, na rua, no meio daquela turma dos meus amigos e tal, que amigos não, colegas, que eu passo a tê-los como, alguns deles como primos, como amigos, né? A compartilhar essa juventude, aprender, né? A mãe de um, às vezes, colega lá, trazia a gente para ficar na casa, dormia lá, cuidava bem da gente. Então a gente, sem ninguém, os amigos da rua passam a ser meus amigos, os meus familiares, a extensão da minha família, né? Muitos sacanas, né? Queriam passar a perna, outros me ensinaram muita coisa, né? Mas aí começa por aí a história, né? Então, depois que eu chego do Rio, encontro uma segunda família que é a rua, as pessoas da rua, né? Meu pai na batalha dele e tudo e tal. Eu começo a te morar no satélite e eu começo a me envolver. Essa turma que eu vivia, era no começo, na época de criança, era legal porque a gente fazia muito esporte. A gente vivia na rua jogando vôlei, futebol, né? Aí vivia no pé do morro, tinha um morro colado lá na rua da gente. Nesse morro, eu vivia subindo e descendo esse morro. Aí começava a... É aonde, mestre? Onde é isso aí? É satélite, é? Era o satélite, no Vale do Pitimbu. E lá a gente começa a aprender a descer tábua de morro, a dar salto mortal, a brincar de polícia ladrão dentro das dunas. Aí começa a aprender as coisas tudo lá, boas e ruins, lá naquele meio, né? E aí começa a fazer esporte. Fiz um bocado e comecei a praticar jiu-jitsu, né? Fiz jiu-jitsu, poxa, muitos anos. Eu fiz jiu-jitsu até quase chegar à faixa roxa. Eu ia estar para mudar para faixa roxa, já estava sendo instrutor, ensinando, auxiliando lá nas aulas com o professor lá naquela época, o Ronaldo Ramos, que era meu professor, era meu mestre naquela época, né? E aí, o que aconteceu? Nesse meio desse convívio de ir pro morro lá, nas dunas, desse tava de morro e tal, eu conheci três camaradas, Gilmar, Guilherme e Sergiano, que eram alunos do mestre Marcos, crianças. Acho que Gilmar tinha no máximo 13, 14 anos, não sei, 13 anos eu acho. Guilherme 11, Sergiano era um pouquinho mais velha, tinha talvez 15, mas eram meninotes, né? E lá eles começavam a ensinar a gente, pô, olha esse movimento, olha isso aqui lá e tal e tal. Aí lá eu começo a observar umas coisas interessantes na capoeira, né? Aí isso no início da década de 90, né? No início da década de 90 isso acontece. Eu conheci esse pessoal. E aí, num dia de tarde assim, eu estava assistindo o filme na casa, sempre passava depois do jornal do almoço, tem aquele. Como é? Sessão da tarde, né? Ilan? Aí passou aquele filme famoso que todo mundo vê e todo mundo gosta, o tal do Esporte Sangrento. Quando eu vejo aquele filme, eu fico louco, porque eu comecei a visualizar aquilo que eu queria aprender no morro, que eu vi os meninos fazendo, É o sabendo. primeiro mestre, né? Pois é, aquilo ali foi impactante. Aí havia aquela música, o corpo em movimento, daquela dança saía os golpes de ataque, defesa, de salto, luta com facão, aquela coisa toda. Puxa, eu me apaixonei. Aí eu falei, poxa, obrigado, mestre São. Rapaz, quando eu vi aquilo, eu fiquei louco. Aí eu falei, eu quero aprender, eu quero aprender, eu quero aprender. Aí os meninos no atalho, e quando eu comecei a conversar sobre o filme, aí disse pra mim, ó, aqui todo dia de tardezinha, a gente era assim, a gente estudava de manhã, aí almoçava e ia pra rua. Aí ficava até a noite. Depois do almoço, a gente sentava lá debaixo de uma árvore lá que tinha, na calçada, onde passava todo mundo na frente. Era a principal. Aí, quando chega lá, o menino falou, poxa, aqui todo dia tardezinha aqui passa um camarada aqui que é professor de capoeira. Ah, é, rapaz? Quando ele passar, tu me diz quem é que eu quero conhecer, porque eu tenho interesse em fazer capoeira. Isso eu já era quase professor de jiu-jitsu, né? Faixa azul, acho que era quarta divisão, uma coisa assim. Aí um dia ele passa, quando ele passa, os caras falam, esse aí, isso aí. Aí eu olho e vou lá abordar ele. Vem cá, senhor, com licença, tal. O senhor é professor de capoeira? É, sou. Aí ele, jeito bem diferente de se vestir. Não sei se Daniel que tá aí vai se lembrar, não sei, ele também pegou isso. Gostava nas camisas de botão branca, calça jeans, a chinela de xadrim, de couro. Aí
usava uma bolsa de couro assim, atravessada assim, né? E os óculos ao escuro. E o cabelo assim. Qual ano, mestre? Isso aí? Esse ano eu não lembro o ano direito, era no início de 90, na década de 90. Era no começo. Aí cheguei e falei, rapaz, o senhor ensina capoeira? Ele falou, rapaz, eu sou professor de capoeira assim. Ah, eu moro ali no pé do morro, na rua, na casa tal e tal. Eu falei, queria aprender, o senhor pode ensinar a gente e tal e tal. Era eu, mas eu querendo aprender. Desse jeito, né, Daniel? É isso mesmo. Baixinho, assim, super inteligente, falava, ele ainda fala muito bem, por sinal. Até chamei ele de fazer live, ele disse que ia ver depois. Muito esclarecido nas palavras, pontuais, ponto, vírgula. Sempre foi essa pessoa. Quem não conhece o Artimar, o mestre Artimar, tem que conhecer. E aí, ele vai lá na rua tal e tal, lá na casa tal e tal, no sábado de manhã, de 7 horas da manhã. Ele sempre foi um cara bem diferente, bem natureba, né? Gostava de... tomava café sem açúcar. Ele sempre foi um cara assim, bem diferente, né? Uns hábitos bem diferentes, acordar cedo, aquela coisa, cheio de plantinha para cuidar. Ele sempre foi um cara assim, né? Aí eu cheguei na casa dele lá no sábado de manhã, aquela calça de jiu-jitsu, que se você sair da calça, ela fica em pé, né? Que é toda dura a calça de jiu-jitsu. Aí cheguei lá, eu chamei, chamei ele, pode entrar. Aí nessa tava eu, Gilmar, Guilherme e Sergiano, que eles foram comigo, os meninos que eram no Mestre Marco, né? E aí a gente começou a frequentar lá. Aí ele começou a dizer, venha. Eu saía, às vezes na semana, caí no horário que tinha jiu-jitsu. Eu saía do jiu-jitsu com aquela roupa todinha, chegava lá, só tirava a parte de cima e já ia treinar capoeira lá. Ele botava o somzinho na janela, que tinha uma janela de frente a um salãozinho que ele tinha feito. Aí ele botava um somzinho assim, com fita cassete, tradicional senzala, né? Aquela coisa, aquela fita, a gente ouvia muito, Mestre Mentirinha, que por sinal é de onde ele tira o nome do grupo dele, Raiz da África, né? Ouvia muito Nestor Capoeira, Tony Vargas, a gente ouvia muito isso, né? Aí essa aula era toda de cima desses... Ele botava muito cassete. Uma vez ou outra, uma vez que ele chegou assim, ó, isso aqui é um berimbau. Acho que ele tinha um berimbau guardado lá que ele não mostrava muito. Aí um dia ele inventou de armar esse berimbau, armou, aí chegou com cachê, começou a tocar na aula, aí começou a fazer umas cantorias lá. Por sinal, ele canta muito bem, o mestre Artimar. E aí, pronto. Comecei a frequentar capoeira com ele, aprender. Eu era o mais enrolado que tinha, porque era um dos mais novos. Os meninos já jogavam capoeira, né? Numa dessa, num sábado, a gente cheguei lá para treinar. Daqui a pouco eu chego na casa do mestre Artimar. Tava lá Presepala tava lá. Já era capoeirista já, antes de mim. Ele. Aí, negão, negão, vamos ali pro morro, vou ensinar vocês uns negócios ali. Aí a gente ia lá pro morro, ele começava a se jogar, cair, ficar todo mela. Vai fazer uns pulos todo diferentes. Ele pulava, mergulhava e caía fazendo cambalhota, não sei o que lá. Mas ele fazia umas coisas que ninguém fazia porque ele tem um corpo que favorecia ele, né? A fazer os movimentos. Né? Então, muito bom capoeirista ele, né? Muito bom. Ele era mais velho que eu na capoeira, né? Ainda é, né? Então, assim, mas Presepara eu conheci ele lá, numa ilha dessa lá. Quem o mestre Artimar tinha muito disso, essa história. Ele fazia muito disso. A gente ia na casa dele, quando ia pra casa dele, a gente chegava, a atividade era de noite, vamos dizer que às 7 da noite. A gente chegava de 1 da tarde. Aí ficava lá, ele chegava e dizia, ó, isso acontecia muito na casa dele, quando depois que eu vou falar lá na frente, quando ele mora aqui em Parnamirim, passa a morar em Parnamirim. Ele chegava e abria, ele tinha um quarto que era só livros de capoeira, fita cassete, tá, Igor? Escuta aí, escolha aí, leia aí, fica à vontade aí. Aí saía, deixava a gente lá. Deixava a gente não, deixava eu lá, né? Deixava lá. E ele fazia muito isso também, por exemplo, quando ia e tudo e tal. Né? Só que aí o que aconteceu? Aí a gente começou a aprender capoeira, ficou apaixonado pela capoeira, eu falei, poxa, quando eu escutei o berimbau, via as primeiras coisas da capoeira, eu falei, tá bom, não quero mais nada de jiu-jitsu, nem de karatê, nem de kung fu, não quero mais nada, eu quero capoeira. Bateu assim, no jeito que não tem mais. Larguei tudo. Vivia brigando na rua, né, pro jiu-jitsu, ficava todo empinado, podia ver um cara fazendo careta, eu já queria sair na briga. Aí eu fui só, eu vi a confusão, por isso que eu comecei a fazer capoeira, poxa, eu nunca mais tive confusão, nunca mais briguei com ninguém, nunca mais. Foi uma maravilha a capoeira na minha vida, né?
Me educou mesmo. Aí o que acontece? Eu cheguei num sábado lá, pra treinar de manhã cedinho, quando eu bati na porta lá, Artimar, que não era mestre na época, né? E nem era mãe Osimaré. Esse veio o apelido, veio aqui, aqui em Panabrim. Artimar! Chamei. Aí quando deu um grito alto, daqui a pouco o vizinho ali do lado sai. Quando o vizinho sai do lado ali, ele... menino, o rapaz daí se mudou ontem. Tem mais ninguém na casa aí, não. É o quê? Foi embora, velho. Foi embora, não disse nada, e nem avisou a gente antes que ia embora, né? Na hora pronto, ele sumiu. Buf, acabou-se. Acabou-se. Se ele ficasse, só ia ler as coisas tudo dele lá e ele foi embora. Não sei, né? Foi embora, né? Aí eu fiquei desamparado, apaixonado com a capoeira, sem ter condição de fazer capoeira, né? Aí o que que acontece? Gente, eu vou falando aqui a história e depois vocês vão perguntando aí, tá? Segura a onda aí. Aí os meninos Gilmar e Guilherme falam, ó, Igor, segura a onda aí, isso era mais ou menos no fim do ano, assim, chegando no fim do ano, no outubro, novembro, não sei se é perto de dezembro. Quando chegar em fevereiro, janeiro, começa as aulas do CAI, que eu vou levar vocês lá pro Mestre Marco. Lá no CAI, onde eu treino, Lagoa Nova. Dito e feito. Quando chegou nesse período, virou o ano, aí o menino me leva lá no Mestre Marco. Eu já tinha roupa branca, toda organizada. Tinha comprado uma calça de capoeira da Nagashima, de Lanka, que é coisa que era... Ele tinha roupa tudo padrão naquela época, né? É isso mesmo, viu, Edilene? Aí, cheguei lá, quando chego, olha o Kaique, meu amigo, aquele mundo de gente treinando capoeira. O Mestre Marco tinha aquelas turmas de 50 alunos de manhã e 50 à tarde. Isso eu ia na tarde, né? Eu estudava de manhã, ia tarde lá no começo. Aí o Mestre Marco sentava todo mundo lá, fazia a chamada. E tinha a lista de espera. O cara faltou 5 vezes, eu acho, mais ou menos isso. O mestre tirava para colocar o outro da vez, né? Aí cheguei a primeira vez, o mestre Marco, o menino, ô mestre, o Gilmar falava pro Sergiano, ô mestre, aquela coisa dele, meu, cheio de gíria. Eu trouxe aqui o Igor para treinar, mestre, trouxe o Igor aqui para treinar e tal. Aí o mestre Marco olhava para mim assim, senta aí, fica assistindo a aula aí. Jeito duro dele, né? Aí, bora, pô, não treinei, o mestre não deixou eu treinar. Aí ia de novo. E isso se tornava repetir. Várias vezes que eu fui, não sei quantas vezes. Peraí, senão o senhor vai entrar na outra pergunta, aí vá com calma. Senão Vá, o senhor vai entrar na outra pergunta direto. tá. Antes de fazer essa pergunta aí sobre o mestre, eu queria perguntar uma antes aqui, trocar só a ordem. Ah, Queria saber como era a capoeira nessa época aí que o senhor conheceu o mestre Artimar, que o senhor conheceu o mestre Presepada. Isso é uma coisa assim, até de particularidade minha de curiosidade, porque o mestre Presepada já me contou essa história, eu já tive outros momentos com as pessoas que me contaram resquícios desse mesmo momento que o senhor está contando agora. Eu queria saber do senhor, como é que era a capoeira nessa época, quando o senhor chegou? O senhor já tinha visto ou quem eram os capoeiristas? O senhor falou do mestre Presepada, mas tinha outras pessoas também, como ele, assim, mais velhas? não. O meu contato com capoeira foi a turma da Artimar, o Presepada e o Kaique, os alunos do Kaique. Nós não tínhamos o costume a gente não entendia nem o que é capoeira Angola, na regional não entendia nada disso. E o mestre Marco, quando a gente passa esse aluno no mestre Marco, eu vou contar lá na frente, o mestre Marco sempre orientou a gente, fica aí, não precisa visitar não. Acho que era para dar maturidade a gente, para depois de chegar lá na frente. Mas vou chegar lá. Vou seguindo, tá? Aí tentei várias vezes, e o mestre Marco, tuque, porta na cara. Aí chegou um dia que ele chamou o Gilmar e Guilherme para chamar o Rui para fazer a apresentação, né? Aí chamou o menino. Vamos fazer a apresentação, mas vamos fazer um treino aqui antes para apresentação, uma coisa assim. Aí ele olhou para mim assim, vai, entra aí. Jeito dele, entra aí. Aí eu entrei, depois que eu entrei, nunca mais saí. Dessas 100 alunos que tinha 50 de manhã e 50 à tarde, daquela geração lá, que naquela época tinha Gilmar, Guilherme, Sergiano, Josué, Rogerinho, Daiane, Daliana, quem mais? Márcio, Sérgio, César, Gil. Caramba, tem muita gente. Talvez que me perdoe se eu esquecer o nome de alguém aqui, gente. Né? Não me lembro mais, talvez, se mais alguém. Que tiveram outros que chegam depois. Canindé chegou depois. E quem mais chega depois?
A Luciana chegou depois, Mina chegou um pouquinho depois, mas no começo mesmo era mais criança, e essa criançada era a turma do mestre, a turma top ali do mestre. Era Rogerinho, era Robson, né? Era essa turma aí, né? Que aí nessa turma toda hoje, só quem tá ainda nativa na capoeira, a Ludmila chegou, Mila foi do Objetivo, ela ia para lá, mas ela não era da turma inicial do Kaique, não, né? Aí, o que eu tava falando? Sobre... Me ajuda, gente, que eu perdi. Tava falando de quem eram os alunos daquela época, né? Débora, Isso. ela fazia capoeira em Ponta Negra, né? Eu não sei bem a história como é que era, se o Mestre Marco tinha núcleo naquela época em Ponta Negra. Eu sei que ela vivia muito ligada ao Enoque naquela época, né? A Débora, né? Que tinha a irmã dela também e tudo e tal. E aí o que acontece? Nesse mesmo momento que eu começo a treinar capoeira, em paralelo, eu começo já a ter uma demanda de ensinar capoeira. Eu andando todo dia na rua, andava lá na minha casa até a BR para poder pegar o transporte, para poder ir para capoeira, com a roupa toda branca. Naquela época eu tinha o prazer de vestir branco, de abadá, andar na rua com aquela... Tinha o maior prazer. A gente gostava disso. Carlos Era boca Magno, larga ainda. Boca de Sino, o Carlos Magno aí também era da época. Aí, William. Aí eu andando pela rua, chegou um dia na minha rua, uma mãe do menino lá falou: "Ô, vem cá, Igor, vem cá." A mãe de um aluno que se chama Nina, que ela é da família da minha esposa, por sinal. Falou: "Rapaz, tu não quer ensinar capoeira pro meu filho não aqui?" Porque era uma família que tinha um cara de gente junto, cara de primo. Aí eu falei: eu não sei ensinar não, tô começando capoeira. Começando assim capoeira há pouco tempo, mas vamos juntar para ver se a gente faz. Que era o Andrews na época, o Ellison. Andrews, o Ellison e Eric foram os meus primeiros alunos da capoeira, foram esses três. Andrews, com mais ou menos 8 anos, eu acho, que era o filho dela. Eric, que é o pequenininho, de fralda, chupeta, quase da idade do menino da Da Poema, Poema. né? 3 anos, no máximo 4 anos. E Ellison já era um pouquinho mais velho, tinha seus 9 anos, 9, 10 anos. Por aí. Marco Felipe também era da primeira geração, isso mesmo. Né? E aí eu comecei a ensinar capoeira ali, na rua, com eles. Na própria areia, que lá não tinha rua, era um barro batido, né? Pisado lá. Aí eu comecei a ensinar capoeira ali, daqui a pouco eles começam a chamar os primos, que moram na mesma rua. Aí lá vem Jairo, lá vem Quinho, lá vem Tonho, que também faz parte da extensão dessa primeira geração. Aí esses meninos têm amizade com os outros meninos das outras ruas, que jogavam bola, aí chama Alex, chama Laércio, aí daqui a pouco vem Giliard, Cilanda, Aristóteles, Tupic, que está hoje na ativa, né? Depois chegou Silvan, um pouquinho depois chega Silvan, Ardizone, Maneco, e aí vai, a turma que foram os meus primeiros alunos. Aí comecei a ensinar capoeira, lá na rua, no piso batido. Daqui a pouco a mãe chega, a vizinha da minha casa, que Dona Severina, que é a avó da minha esposa, chegou e falou: "Poxa, vamos pegar um saco de cimento e fazer um pisozinho aqui, para poder você ensinar capoeira por menino?" Aí chamou, acho que foi bem um pai dos meninos e fez um pisozinho de 12 metros por 2 metros. Quando era para fazer os movimentos, a turma ficava toda com o pé na areia, aí ia 2 lá para dentro do piso para fazer o treino. Era assim, ficava a turma toda aqui, depois ia. Aí começou assim, a gente foi alternando, né? E assim, aí como é que eu ia danado ensinar capoeira se eu não sabia ensinar capoeira? Como é que eu fazia? Aí o que eu fiz? Eu estudava ali perto, no Edgar Barbosa. Quando a aula acabava mais cedo, eu descia andando até o Kaique. Pegava meu caderninho e ia anotar a aula que o mestre Marco estava dando para a turma da manhã. Eu começava o mestre. Primeira coisa que o mestre fazia: pular. 1, pular. 2, alongar a perna. 3, polichinelo. 4, levantar a perna para frente. 5, levantar a perna para o lado. Eu não sabia de nada, não entendia a sequência, não entendia a ordem, não entendia o porquê das coisas. Eu saía anotando
o roteiro da aula todo do mestre Marcos, e chegava lá no dia, eu ia fazer, com o caderno do lado, ia fazer igualzinho. O mestre falou que é primeiro pular, depois abaixar, e não sei o que lá. Foi assim que eu comecei a ensinar capoeira para essa turma aí, né? E assistir a aula. Mestre Marcos deve estar assistindo aí, ó, cobrar os direitos autorais aí, viu, mestre? Das aulas aí, ó. Pois é. Foi desse jeito. E aí eu perguntava, mestre, me ajuda aqui. Ele nunca me proibiu de ensinar, não. Tem um menino lá querendo fazer capoeira, mas vai lá, vai fazendo, vai ensinando lá, vai ensinando, vai lá que vai dar certo, vai lá, vai lá. Aí passou o tempo um pouquinho, essa turma que era uns 10 alunos, que passou a ser a primeira turma mais ou menos, daqui a pouco isso multiplica, né, para 2, para 20, né? Aí eu tanto perturbava a minha avó, que eu morava na casa da minha avó, não tinha ainda a casa própria, insisti, que ela deixou eu fazer um salãozinho no fundo do quintal da casa dela. Aí eu fiz o primeiro piso nosso, na casa da minha avó. E aí eu dava aula de capoeira lá segunda, quarta e sexta à noite, né? No entanto, Tanto tá certo. Aí eu dava aula segunda, quarta e sexta à noite lá. E aí o que acontecia? Lá, esse lance da capoeira era muito interessante lá no bairro, porque o mestre sempre foi essa pessoa que nos deu essa condição de não ensinar só a capoeira, né? Ensinar a vida, coisas para a vida das pessoas, né? Às vezes eu chegava lá, pegava tupique, sentava, vai sentar aí, tupique. Pegava a tesoura, vamos sentar aqui em casa, estava ali dentro, corta as unhas, que tá precisando cortar as unhas, tá feio. Às vezes um não tinha sandália, vamos arrumar uma sandália para dar pro outro, aí arrumava. Outro não tinha calça. Aí eu chegava e pedia, eu estava de manhã, né? Eu pedia pai, me dá o dinheiro para ir para a escola, à noite, né? Quando chegava de manhã, 5 da manhã, antes de ir para a escola, eu pedia dinheiro de novo ao meu pai. Pai, me dá o dinheiro. Aí ele me dava o dinheiro de novo. Aí eu guardava o dinheiro. Enganava meu pai, olha só que caba de peia. Enganava meu pai. Para pegar esse dinheiro, para juntar e comprar a elanca para fazer calça para Tupique, para Aristóteles, para Silano, que às vezes eles não tinham condições de fazer. Fiz isso várias vezes por todos eles. Muitas vezes. Às vezes eu almoçava lá em casa, né? Então, assim, os meninos eram como filhos. Assim como o mestre Marco tem uma história também com o mestre Bocão, esses meninos também eram assim. Ô, mestre, mas me diga uma coisa, a idade não era tão distante não, né? Não. A idade de vocês? Não. Eu era sempre mais velho. Silvão é mais velho que eu, um ano, né, Silvão? Mais velho Silvão que... é um velhão. Mas os meninos, assim, o mais velho que tinha era... Se eu hoje tenho 40, acho que talvez... depois de Silvão, que é mais velho, acho que talvez... Bom, a Desonda era mais velho que eu e que Silvão, né? E os meninos que vinham depois, eles deviam ter hoje, deve ter hoje uns 34, por aí. 35. A diferença de 5 anos, acho que talvez fosse o máximo, né? Mas assim, aí, o que aconteceu? Aí aconteceu uma situação bem interessante. Eu terminei meus estudos, meu segundo grau, e lá tu quiser, uma vez por outra ler o que tá aí, tu me diz aí, que aí, se for dentro do contexto, fala, que eu tô tentando ler aqui. Eu dava aula de vocês para esses meninos. E ensinava mais do que capoeira, né? Que quando eu terminava de ensinar capoeira à noite, no outro dia de manhã, ou no fim de semana, a gente estava no morro para poder dar salto mortal. Eu levava o menino todinho, vamos para o salto mortal, lá para a grama, ou lá para o morro. A gente andava uns 40 minutos para o morro lá, e para poder ensinar os meninos a pular. E eu também aprendi, né? Eu também estava aprendendo, né? Então a gente tinha um convívio. Aí às vezes não tinha treino de capoeira, na terça e quinta os meninos lá para casa, a gente ficava fazendo movimento de capoeira na final de casa. Então a gente tinha um convívio capoeira assim, quase que 24 horas, todo dia. A gente tinha isso, né? E aí assim, passou o tempo, terminei meu segundo grau, fiquei 7 anos sem estudar. Podia ter feito trabalhar, faculdade, o que seja. Eu falei, não, se eu for estudar, se eu for trabalhar, eu vou deixar esses meninos com quem? Esses meninos precisam de mim. Eu não posso deixar esses meninos assim, não posso. Aí a necessidade gritou mais alto, né? Meu pai taxista, minha mãe dona de casa, com dificuldade de situação financeira e tudo e tal, falou, você tem que trabalhar, Igor, você tem que trabalhar, não pode viver com essa vida assim não. Capoeira é aquela coisa, não vai dar isso para você não vai dar condição de vida para você não, para estudar e tal e tal. Aí inventei um dia de botar um currículo
Quem ensinou a pular, mina, eu aprendi sozinho. Quem me ensinou, na verdade, foi um menino, Gilmar Guilherme, os alunos do mestre. Depois eu fui aprendendo sozinho as coisas, vivia. Mas isso tem uma sequela danada no meu pé, que depois eu conto essa história. Vocês sabem até, né? Aí, meu pai me obrigou a trabalhar. Fui deixar o currículo numa empresa que tinha perto lá de casa, chamada Sacoplast, que era empresa para trabalhar colocando, fazendo aquelas tramas, com as tramas daqueles sacos plásticos de estopa, aquela coisa toda e tal. E aí eu pegava de 10 da noite até 10 da manhã, 12 horas direto trabalhando. Ganhava um dinheiro bom, né? Aí eu falei, não, vou trabalhar aqui. Aí botava aqueles bichos de ouvido para não estourar a máquina fazendo aquela barulheira. Aí eu tive a história que o cara tinha decepado o dedo ali dentro, porque quando eu ia trocar o fio da trama, o dedo ficava. Altas histórias, né? Aí eu, rapaz, trabalhei uma semana, aí eu recebi o dinheiro, né? Eu falei, que dinheiro amaldiçoado da porra. Desculpa falar isso. A pessoa trabalha a noite todinha, quando chega de dia para gastar o dinheiro, tem que dormir para poder trabalhar de noite. Qual é que onda? Aí eu falei, não. Aí trabalhei segunda semana, fez 15 dias, cravado, eu falei, não é isso que eu quero para mim não, meu amigo. Meu pai sempre falou, vai estudar, meu filho. Homem, eu não fui nem lá pedir para dar baixa na minha carteira, nem nada, eu não fui mais. Não quis mais. Cara, não quer nem conversa. Fui nunca mais lá. Aí fui investir na capoeira, velho. Fui começar, aí quando surge a ideia da necessidade de fazer um curso de educação física, porque o pessoal da capoeira ia começar a fazer, naquela época eu falei, não posso ficar para trás, não, porque vai abrir oportunidade de trabalho para as pessoas que têm uma qualificação melhor, tem que fazer, né? Já tinha um capoeiristas fazendo, né? Essa graduação naquele momento. O mestre Marco mesmo, eu acho que já era formado naquele momento, né? Não, já, mas esse que eu estou falando seria... eu nunca tive condições de fazer faculdade particular, privada, pública, perdão. Uhum. Aí foi a primeira turma de educação física, de educação física particular eu encarei, né? Porque quem vê ensino público nunca tem desvantagem, né? Eu não tinha condições de encarar, disputar com quem vem de escola particular. Aí quando surgiu a possibilidade de abrir o curso lá e fui lá com minha esposa, não, com Eliane, que não era minha esposa, minha namorada, falou, vou pagar o seu vestibular lá para você fazer. E aí eu fiz o vestibular lá, não é difícil fazer uma redação, não sei o que era. Aí no outro dia estava lá, tá aprovado, não sei o que e tal, vem fazer a matrícula, a mensalidade é como se fosse hoje, sei lá, R$ 800. Era um dinheirinho bom naquela Era época. caro, era caro. Aí eu falei, como é que eu vou arrumar dinheiro? Meu pai nessa condição, eu sem trabalhar, para pagar essa faculdade, meu Deus do céu. Aí eu fui inventar, fazer... Gente, vocês falaram aqui uma coisa aqui, se eu estiver passando, fala com ele lá que ele vai lendo aí. Eu vou já cortar o senhor aí, mas espera aí. Vai, conta aí que eu vou já cortar o senhor. Tá. Aí, então, deixa eu ter na história de educação física. Aí, o que eu fiz? Fiz um currículo, educação física, cursando. Nem tinha feito a matrícula ainda, galera. Nem tinha feito uma... Peguei o currículo, naquela época tudo era difícil pra gente. O meu veículo era uma bicicletinha. Ia pro centro Parnaíba de bicicletinha. Ia pro canto era de bicicletinha. Chegava todo suado, aí passava o pano, enxugava para apresentar o currículo na escola, né? Mochila nas costas, de bermudinho. Eu chegava na escola, chegava mais cedo um pouquinho, encostava debaixo de uma árvore, pegava um paninho na bolsa, enxugava o rosto todinho, jogava um perfume, botava a calça, currículo debaixo do braço e ia lá. Cabelo grande. Nessa época eu acho que não tinha cabelo grande, acho que foi depois. Aí ia deixar o currículo lá, pá. Ia deixar, e assim era no outro. E se eu ia ali, Parnamirim tudo, Nova Parnamirim, e isso tudo de bicicleta. Pra um pouquinho mais à frente ali, Candelária, tudo isso eu ia de bicicleta. Lá onde eu moro, aqui de onde eu moro. E aí, sempre foi assim, muito difícil. Porque aí eu andava na rua, nos ônibus, eu ficava olhando assim, eita, escola, aí eu anotava o telefone, o endereço. Aí ficava olhando, outra escola, outro espaço. Aí eu anotava, aí eu fazia o mapa. Quando eu saía, eu ia, primeiro essa escola, que está perto dessa, que vai nessa, que vai nessa. Aí eu fazia o roteiro do dia, aí voltava. Depois ia para outra escola em outro roteiro outro dia. Moral da história.
Isso eu tinha que fazer para poder pagar a faculdade, né? Começar a faculdade. Cursando, hein? Cursando educação física, nem tinha começado ainda. Educação física. Aí me chamam numa escola para trabalhar. A cooperativa. Que não é Como é o nome da escola, mestre? cooperativa, numa escola. Olha só, Cooperativo. olha só a escola. Ela fica ali, acho que é Pirangi, eu acho que ela fica ali. Caramba, deixa eu Ainda dizer, existe ainda hoje essa escola? eu não sei dizer. Mas deixa eu dizer, olha o abacaxi. Já chegava aquecido, é verdade. Olha o abacaxi. Chamou você para trabalhar na escola com educação física infantil. Nem aula de capoeira, educação física infantil. Isso não era o pior. Sabe o que era o pior? É que era turma de especiais. Tinha hiperativo, tinha gente que andava de cadeira de roda, tinha gente que não enxergava. E isso tudo numa mesma turma, porque a proposta da escola era integrar as diferenças. Meu amigo, como é que eu ia fazer um negócio desse? Hora da educação física, eu descia para a quadra com aquela ruma de menino, de diferentes. Um chegava com uma cuidadora, outro chegava com a muleta. Eu falei, meu amigo. O hiperativo saia correndo, saia dando carrinho no outro, outro caia no chão. Aí, caramba. Aí eu, na internet, no começo da internet chegando, né? Aí eu começava a pesquisar. Aula de educação física infantil, recreação, jogos infantis. Aí eu fazia roteiro. Primeiro eu vou começar com tica. Depois eu vou fazer isso aqui. Isso aqui. Aí começava. Comecei assim, para ganhar R$ 80. R$ 80. Faltava mais um zero aí, né? R$ 80. Test drive, é isso mesmo. R$ 80. Aí, olha só. Aí pedi minha avó para me dar uma ajuda no começo. Ela foi e botou, mas foi uns 200. Aí pedi meu tio, ele colocou também mais 100, uma coisa assim. Eu sei que eu consegui completar o dinheiro cravado. Pá. Ufa. Aí entrei na faculdade, passava o dia nessa correria de capoeira, sem ganhar dinheiro, na escola, aí depois uma outra escola, e já emendava de lá com a mochila nas costas, às vezes sem comer, para a faculdade na UNP de noite. Pegava de 19 até fechar. Aí às vezes aparecia, aí na faculdade é onde eu comecei a ver oportunidades, né? Porque eu até falei isso já, Ilan. Eu era um cara que quando chegava na faculdade, eu passava sempre primeiro pela direção do curso, porque é onde tinha um quadro de comunicado. Então, onde tinha uma academia que queria pedir estagiário, ele botava ali. Aí quando eu chegava, mestre, mestre, você tinha quantos anos? Essa época eu tinha 17 para 18 anos, por aí. Acho que ou era 18, 19, uma coisa assim. Tinha nem idade ainda para trabalhar. Aí eu chegava e educação física, estágio na academia tal, eu já anotava. Quando chegava no outro dia cedinho, eu já estava lá na academia, já com o currículo na mão, para chamar para trabalhar lá. Para não dar brecha para os outros concorrer. Eu chegava antes da minha escola, de trabalhar, eu chegava lá nesse espaço para deixar o currículo. Muitas vezes era estágio sem remuneração e tudo e tal, mas valia a pena pela experiência. Tirava do bolso, passava o dia todinho na rua e caminhava com a vida. Teve até um estágio, para você ter uma ideia, numa academia muito, muito bem conceituada, que hoje não é mais esse nome. Antigamente era Atlética, hoje é Baritec, né? Também teve a Platino. E em todas essas academias grandes que eu participei quando estágio, teve uma que eu entrei, tinha 30 estagiários, na mesma parola entrando. Aí cada mês eles iam fazendo prova teórica e prática, tá cortando e eliminando. Desses 30, só ficou eu. Aí fui efetivado como professor dessa academia. Então, assim, a minha vida sempre foi uma vida muito dura. Eu me sinto muito realizado porque todas as minhas conquistas foram baseadas na minha luta, né? E fui contra a adversidade, né? A vida queria que eu não chegasse lá, mas eu sempre resisti. E aí comecei a chegar a um canto. Aí, nesse negócio de botar currículo para lá e para cá, quer falar alguma coisa, não? Que eu vou seguir na história da Capra Escolas.
Porque eu perguntar primeiro aí o tempo aí, o senhor que consegue ver o tempo aí, né? Meu tempo. Falta quanto tempo aí pra gente? Tá em 42. Acho que eu vou tentar terminar isso aqui, essa Tá em história. 40. Gente, segura a onda aí, Termine vai. aí corta, né? Corta e a gente volta. Tá. São 50 minutos, né? Se você quiser anotar as perguntas que alguém falou, você anota no papel aí. Aí o que acontece? Quando na educação física comecei a deixar a currículo para lá e para cá, aí começou esse lance da capoeira, que já vinha antes, né? No caso dos jogos escolares, né? Jogos escolares foi uma grande mola para o profissional da capoeira, né? Ele dava oportunidade dos professores de capoeira, muitas vezes sem formação, ir para dentro das escolas particulares e ter a carteira assinada. E ainda ter bolsa de estudos para os seus alunos. Aí aconteceu isso comigo. Uma escola lá em Parnamirim, no currículo e tal, chegou e falou, rapaz, que era o sistema na época, a primeira escola. Você quer trazer essa capoeira para aqui para a nossa escola? Você quer trazer isso aqui para a capoeira? Trago. Você traz eu vou lhe dar aqui 10 bolsas para você trazer os meninos toda a capoeira para a gente... Andrés, umas 3 horas. Para a gente... fazer uma equipe para participar dos jogos escolares. Aí pronto, meu amigo, quando ele me disse, assinou minha carteira lá na escola como professor de capoeira. Aí eu dava aula de capoeira para esses meus bolsistas, 10 bolsistas, e às vezes um ou outro pingava lá que era aluno da escola. Que esses meninos eram Tupique, Cilando, Aristóteles, Giliardi, Deron, os meninos da primeira geração que eu tinha. O Silvano não pegou isso porque o Silvano já era de maior na época e tal. Rapaz, eu pegava bravo com esse pessoal. Treinava mesmo. Bora, galera. Vamos embora. Vamos ficar bom. Eu sei que quando a gente chegava no Gernet, rapaz, a gente tava no topo, assim, disputando com o Marista, com o Contemporâneo, né? E outras escolas desse nível. Eu sei que foi por isso que teve muita desavença dentro dos jogos escolares, dentro do nosso grupo, porque tinha essa competição entre os professores, né? A gente tinha dificuldade de entender isso de uma forma mais profissional, mais madura. E aí eu ficava, meu aluno contra o Dienoc contra o Mestre Marco, o Mestre Marco contra o meu, e o do outro. E aí isso não era uma rivalidade entre grupos de capoeira, era entre escolas de capoeira da vez do mesmo, porque cada um queria garantir o seu sustento, né? Diga aí, chegar no final do Outra ano. coisa. Fale. Muitos esses outros professores que tinham algumas escolas eram seus companheiros também de Kaique, né? Alguns também. Isso. O próprio Mestre Marcos era um dos professores do GERN, de algumas escolas, né? Acho que do Marista, outro do Marista, Aí pronto, de lá surgiu outras escolas, surgiu o CCI, Parnamirim, o Gênesis. Aí eu comecei a colocar os meus alunos para darem aula lá, que naquela época era Dilcinho, né? Aí veio o Tomatão, veio outros aí, começou a dar aula também nas escolas particulares. Aí essas bolsas de estudo foram muito legais, porque deram oportunidade para essa garotada que não tinha nada, poxa. Não tinha nada. Até dificuldade de ir para a escola do bairro tinha. De estar no meio de pessoas que tinham condição. E aí, dessa turma aí, até eu não esqueci de citar, um dos meus primeiros alunos foi Luciano também. Que hoje, esse menino é um dos reflexos desse sistema todo. Hoje ele está em São Paulo como um dos diretores lá da Ali, da empresa Ali, a parte de informática, de técnica. Fez especialização, fez graduação, está lá. Foi pai até agora há pouco tempo, né? Deu essa oportunidade para esses meninos. Esses meninos conseguiram chegar mais longe na vida deles por causa dessa oportunidade. Só que isso também causava desequilíbrio no grupo, porque os que não iam ficavam com ciúme. Aí tinha tudo isso aí que a gente não tinha como controlar tudo, porque não tinha maturidade suficiente. Né? Mas imagina aí, se não fosse as bolsas de estudo, hoje Josué não tinha tido uma boa formação, como ele foi contemporâneo, o Marco Felipe, tem tantos outros aqui que tiveram sucesso através da bolsa de estudos, muitos outros, né? Queria fazer um comentário sobre isso aí, mestre, porque eu trabalho na mesma empresa que o filho do mestre Paulo, né? Luiz do Vale. Também foi. E Luiz, ele é um dos gestores.
Luiz é um dos gestores dessa empresa e não é quem conhece essa empresa, não vou citar o nome aqui para a gente não fazer propaganda aqui, né? Mas é uma empresa grande, é uma empresa que tem um processo difícil e eu conversando com o Luiz, ele falando, Natal, eu estudei nas melhores escolas de Natal graças às bolsas de Gernes. Eu vinha para cá e a gente competia e ganhava a bolsa e graças a isso eu tive uma excelente formação que me deu uma capacidade além para poder chegar aqui, né, até essa posição que eu tenho hoje, que é uma posição, assim, para algumas pessoas muito privilegiada, né? Das condições, das origens que a pessoa tem. Tá aí o Alexandre aqui, o travesti Alexandre, também foi ter a oportunidade de ter bolsa no Objetivo. E você está falando só das pessoas mais próximas de mim. Mas imagina só quantas pessoas não vieram lá do Alto Oeste, lá, do Mestre Paulo, para cá, naquela realidade que também era difícil, para estar aqui hoje e ter Thiago Bacurau. É mais do que daqui, né? Muito mais. Thiago Bacurau, Katsun, o próprio Kaká, quem mais? Poxa, tanta gente que teve a oportunidade, né? Aí, nesse mesmo momento que acontecia esse nossos jogos escolares, eu vinha fazendo do meu piso da casa da minha avó para minha primeira academia. A gente conseguiu comprar material, o Silvan lá junto comigo, tudo, a gente foi lá, tirando massa, fazendo a gambiarra lá e fizemos os primeiros passos da gente, lá de capoeira. Pois é, Darlene, é isso mesmo. Às vezes as pessoas não percebem muito a importância disso, porque olham muito superficial, tem uma observação muito rasa sobre isso. Mas se um dia a gente fosse fazer uma pesquisa para quantificar o impacto da capoeira nos jogos escolares na vida das pessoas que participaram da capoeira ao longo desse processo, poxa, a capoeira ajudou muita gente, cara. A capoeira escolar ajudou muita gente. Deu trabalho a um professor que não sabe nem escrever o nome, cara. Mestre, Jair aqui, eu não conheço ele, ele está falando da Casa do Estudante, foi um dos nomes que o Luiz me lembrou também, ele falou que muita gente vinha do interior e ficava na Casa do Estudante para poder competir no Gernes, as pessoas que não tinham casa para morar, que estudavam aqui nas escolas grandes da época, Maricha, né, enfim, vinham e ficavam na Casa do Estudante, né? Gente, eu tenho 10 minutos para terminar a primeira parte. Tá chegando, eu tô mais contando. A primeira parte, galera, 65 lives. É por isso que o Mestre Marco não dá para fazer parte desse começo, eu tenho que contar essa história, né? Aí o que acontece? Numa dessas viagens de treino indo para casa do Mestre Marco, do Kaique para minha casa, Parnamirim, que eu tinha me mudado do satélite e fui morar em Parnamirim. Aí dentro do ônibus, quando eu entro no ônibus, quando eu olho pro meu lado assim, quem tá lá sentadinho, com aquele óculos escuro, camisa de botão, bolsinha de lado, Artimar. A vida me traz ele perto dele de novo. Aí ele senta do lado dele. Ô, rapaz, como é que você tá? Não sei o que, acho tempo que eu não te vejo, não sei o que lá, e tá. Eu tô morando lá perto do Kaique, tô querendo começar um trabalho de capoeira lá, vai lá, não sei o que lá, e tá. Aí pronto, me aproximei de novo do mestre Artimar. Aí eu comecei a ir lá, frequentar os passos da casa dele lá, para ajudar a começar aquele movimento de capoeira lá. Eu comecei ali indo lá, as aulas, eu chegava nesse esquema de depois do almoço e treinava de noite, dava aula de noite, treinava com o mestre à noite e ia para casa, né? Aí dali é que vem surgindo a primeira geração de Artimar ali, aquela turma ali, né? Que depois da casa dele a gente leva lá pro Kaique, porque eu insisto muito nele, mestre, leva pro Kaique, porque o Kaique, mestre Marco, tem trabalho no Kaique, e é muito bem visto, é importante você levar. Aí leva pro Kaique. Aí coloca as aulas do Kaique no horário que é entre o final da noite, o final da tarde com o início da noite. Aí ele pega a turma da tarde e da noite. Rapaz, a gente enchia uma quadra daquela de gente que ficava tudo em fila assim porque não tinha espaço. Se tirasse o pé do lugar, o outro cobria com o pé. Aí dali vem Erinaldo, Tomatão, eu não sei se o Daniel vem de lá, sei que o Biscoito vem bem depois dessa história, né? Mas, enfim, aí eu começo a ajudar o mestre Artimar e falar, poxa, o senhor precisa colocar o nome de um grupo. Aí, não quero essa responsabilidade, aí insistir que ele conseguiu. Porque um dia eu chego lá e ele coloca, Raiz da África. Aí insistir, não, o senhor tem que colocar a graduação nos meninos, porque é uma forma de ganhar um dinheiro, e tal. Aí, não quero negócio de corda não, pra mim é capoeira libertária, não sei o que lá e tal.
insistir que ele acabou escolhendo, elegeu 3 graduações: azul, verde e vermelha, a graduação. Aí, dali veio a primeira geração dele. Então, assim, eu tive uma contribuição modesta na construção do trabalho lá. E, né, acho que foi a minha forma de contribuir pelo que ele me deu, né, de início na capoeira. O que o pessoal falou aí, Lan? Você quer dar uma lida rapidinho, recordar aí? Então, o pessoal aqui tá colocando, o Jair colocando a abertura do Gernes, que era muito bacana, ele contando, né? O Léo falou que era um dos maiores eventos do estado, né? O Gernes. Acredito que referente à capoeira, com certeza. É, o Alexandre, ele colocou que foi 5 vezes campeão do Gernes, acendeu a tocha na abertura do Gernes, aí tinha toda uma organização, assim, vamos dizer assim, que, é, que abrilhantava, né, o evento nesse momento, mestre. Alexandre e Naldinho, São Mãe Luísa, foram um dos maiores capoeiristas que mais se destacaram nos jogos escolares, foram eles. Porque eles vêm lá dos Jebs também, antes de chegar no Gernes, eles vêm lá de trás. Então, são pessoas que são ícones da capoeira, a gente não pode negar isso. Mas aí posso seguir? Ilan? Alô, Ilan? Oi, mestre, não consegui. Tô Vou aqui, seguir, pode falar. tá? Aí, isso tudo acontece ao mesmo tempo, Ah, né? pode falar. Educação física, aula bolsa de estudos com a capoeira, né? Faculdade, tudo ao mesmo tempo. O espaço lá na casa da minha mãe, da minha avó, aliás. Ô, Isa, um abraço, meu filho. Deus te abençoe, viu? Saudade de você, viu? Deus te abençoe mesmo. É um discípulo da escola também aqui, o Iso, careca, né? Depois eu vou contar um pouquinho da história dele aí. Gente, aí eu vou seguindo. Andresa, tô de volta. O que acontece? Depois dessa parte que eu falei a vocês, né? Do jogo escolar e tudo e tal, fazendo educação física, deixando o currículo para lá e para cá, aí eu comecei a ser chamado como estagiário para trabalhar nos pets, que antigamente, hoje não é mais pet, né? Os pets, né? Aqui do bairro e tal. E aí, também nessa de deixar currículo para lá e para cá, ô mestre Paulo, um abraço senhor, viu? Eu comecei a ser chamado para trabalhar na Fundação de Cultura de Parnamirim, sobre a coordenação de Vandilma, que hoje é vereadora, né? Vandilma. E aí lá é onde começa a acontecer toda a história assim que mais me marcou na capoeira do meu trabalho, porque através da Fundação de Cultura de Parnamirim, Ilan, dá o sinal quando chegar aí, viu? O que acontece? A gente começa a ter um recurso mínimo para fazer um projeto anual, projetozinho lá. Poxa, a capoeira acontece durante o ano, esse aqui é o recurso é esse. Precisava imprimir carteirinha, eu tinha. Precisava de camisa, eu tinha. Aí começamos a levar a capoeira para as escolas de Parnamirim. Eu comecei a levar, eu sozinho na época, né? Dava aula para 3, 4 escolas, depois no outro período eu já ia para outras escolas. E aí comecei a passar por quase todas as escolas de Parnamirim na época, né? Até onde o bairro que eu moro aqui, eu vinha dar aula de bicicleta para dar aula de capoeira. Às vezes ia numa escola uma vez na semana, eu ia dar aula de capoeira. Aí comecei a espalhar a capoeira dentro das escolas, né? Naquela época, Kaique, o tempo foi passando, foi chegando esse negócio. Aí, a partir disso aí, tinha os eventos da Fundação de Cultura de Parnamirim, Semana da Cultura, né? E dentro desses grandes eventos, quando era tipo assim, a época do folclore, caramba, a gente parava a rua principal ali de Parnamirim para fazer um cortejo cultural só de capoeirista, sem brincadeira assim. Quem vê as fotos lá atrás e viveu isso sabe, a gente tinha, poxa, não tinha menos ali de 100, 150 pessoas ali participando, não. A gente fez um cortejo para Moita Verde, cara. Poxa, a gente encheu de capoeirista, né, das escolas, nessas comunidades. E aí a gente ia para a Semana de Cultura, lá tinha um palco para se apresentar, o maculelê, o samba de roda, a gente fazia a capoeira Angola, a capoeira São Bento Grande, a gente fazia tudo isso aí, né? Aí nessa história toda, com essa parceria com a Fundação de Cultura de Parnamirim, e através do apoio de Vandilma, a gente pode esquecer, porque é ela que acreditou, se ela não tivesse acreditado, e sob a orientação do Mestre Marcos, porque Mestre Marcos
sempre dava o tom diferente, o toque que faltava para a coisa dar certo, porque ele sempre teve essa visão de educador, enfim. Aí nós conseguimos proliferar a capoeira nas escolas todas de Parnamirim por hoje. O projeto foi tão bacana, cresceu tanto que nos anos seguintes a gente conseguiu levar outras pessoas para fazerem parte do projeto. Aí eu levei mais, acho que 3 professores, a gente fazia, acho que era comigo 4 ou 5, se eu não me engano. Até o Eugênio participou, o Maximiliano participou, ganhando por lá também, na época, né? E isso era muito bacana, porque nessa parceria a gente começou a desenvolver capoeira também com os idosos, naquela assistência social com os idosos. Então a gente estava na educação, na cultura, na assistência social, e a capoeira fazendo parte do dia a dia da comunidade de Parnamirim, né? E aí num certo momento a gente pediu para fazer um evento de capoeira lá, né? Nessa Semana da Cultura, que é onde nós trouxemos o nosso mestre Gildo e o mestre Ciro, né, da Bahia, junto com a vereadora, o prefeito do lado lá, todo mundo, a secretária de educação. A gente pegou um auditório daquele lá, que tem lá, a gente encheu de capoeirista, lotou de capoeirista, e teve as palestras desses mestres, né, teve o cortejo, teve o aulão com o mestre Círio lá no Augusto Severo. Então assim, a gente conseguiu deixar uma imagem muito, muito marcante da capoeira, da relação, uma boa relação da capoeira com a prefeitura. Foi muito positivo isso, né? Muito positivo. E aí a gente chegou até nosso projeto chegou a ser reconhecido, a gente dar ao município o reconhecimento do selo Unicef. A gente gravou um documentário sobre a capoeira de Parnamirim. A gente gravou CD de capoeira. A gente tem todo esse material nosso, a gente tem. Eu tenho guardado aqui, né? A partir disso aí, sob a orientação do mestre Marco, a gente conseguiu colocar a capoeira dentro do calendário esportivo escolar de Parnamirim, dos jogos de Parnamirim, estudantil de Parnamirim, né? Que até hoje existe. E o ano passado até a gente fez novamente, vem fazendo, né? Então a gente atingia da criança ao idoso, ao escolar, né? A comunidade mesmo, do dia a dia. A gente tinha um trabalho muito, muito, muito diferenciado, né? Muito diferenciado. E aí no ano da minha formatura de contramestre, em 2007, que foi também o ano que eu terminei minha faculdade, para brindar esse momento, a gente teve a oportunidade, isso que o mestre está falando aí. O Jurandir foi depois, mestre, viu? Foi depois, foi no outro momento. Nesse momento foi... Ah não, o Jurandir também veio, foi isso mesmo, mestre. Foram os 3, é isso mesmo. O senhor tá certo. Ciro, Jurandir... Não, mestre, Jurandir foi depois. Jurandir foi com Jairo, Jurandir e mestre Gildo. Nessa formatura de 2007, acabou o evento, eu consegui 3 passagens para a Bahia. Eu, mestre Marcos e o mestre Alisson fomos para lá uma semana, acho uma semana popular, na casa do mestre Gildo. Foi um dos momentos mais marcantes na minha vida da capoeira, foi quando eu fui à Bahia. A gente conseguiu ter esse recurso para poder, essa passagem, a gente ir. Isso, muito bem. Né? Fomos à Bahia, e lá a gente ficou na casa do mestre Gildo. E lá foi onde eu me descobri como capoeirista, né? Onde o mestre Gildo tratava a gente de um jeito. Eu fiz questão de vir com a camisa dele, mas eu vou falar sobre ele logo, logo. Então, o mestre Artimar teve uma importância na minha vida, porque ele me deu esse pontapé inicial, e eu tenho muito carinho e gratidão por ele. E por onde eu vejo, eu sempre tento lembrar, exaltar o mestre e trato de colocar ele bem, porque é uma pessoa muito importante também para mim, na capoeira. Aí passou essa história ali para Bahia, com esse mestre Gildo, naquele dia. O mestre Gildo levou a gente, botava a gente na FUBI, que é o mestre Marco e o mestre Alisson, ou a gente ia ali pro Forte Santo Antônio, aí chegava lá, vai conhecer, aí lá eu conheci João Pequeno, conheci Boca Rica, conheci Nenel, poxa, essa galera toda das antigas, Curió, essa galera todinha tava lá, Moraes, todo mundo tava lá, essa galera. Jogo de T, todo mundo, que era
junto com um evento do João Pequeno, de aniversário dele. Foi lá, eu tirei aquela foto que eu tô até de joelho. Quando eu vi o mestre, eu me ajoelhei, comecei a chorar, porque eu estava realizando um sonho, conhecer o mestre aquele. Aí ele bateu na minha costas assim, não precisa se abaixar no levante, você é importante para a capoeira, não precisa disso, meu filho. Somos todos importantes. Uma simplicidade que só quem estava lá sabe o que foi, como arrepiou a gente, né? Aí, mestre Gildo deixa a gente muito à vontade na casa dele. Ele chegava, toda hora ele pegava assim no braço, ele gostava de passar o braço assim por cima de mim. Aí eu pegava ele na cintura assim, ele começava a contar a história. Aí, tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui é a sua história da capoeira, a sua linhagem, o seu mestre viu isso aqui, bebeu dessa água, o mestre Pastinha, não sei o que lá. Aí, numa dessas ondas toda aí na hora que tava aquele vucu-vucu na casa dele, ele me levou lá no quarto dele, que no quarto dele só quem entrava era ele. E não deixava ninguém entrar. Só o que ele chamava também, né? Aí ele chamou lá e... Acho que na hora que o mestre estava tomando banho, isso não sei bem. Aí ele pegou o manuscrito do Pastinha, assim. O original, escrito apoio dele. Aí me deu na minha mão assim, não, mestre, não quero isso não, pelo amor de Deus, isso aqui eu não posso nem... Guarde, mestre, guarde. Aí me mostrou a camisa do mestre Pastinha, a outra camisa, que não é aquela que está na foto. Aí me mostrou a bengala do mestre Pastinha, do mestre Caiçara e tantas outras relíquias da capoeira. Por isso que eu fiz questão, ó, até aqui, ó, trouxe. Foi um momento que... Essa aqui foi até uma lembrança do mestre Marcos, ó. Isso foi quando ele veio aqui, em Natal. Né, mas a gente usou essa camisa, ele permitiu a gente usar essa camisa, né? Isso para mim foi um outro sonho realizado, né? Pô, usar a camisa da escola do mestre Pastinha, né? Eu tenho guardado isso aqui e tem umas coisas, ele me deu tanta coisa que eu tenho guardado. Olha aqui, isso aqui é uma assinatura dele, ó. Olha o que ele fez para mim. Que, se eu ver se eu consigo ler, que o bom Senhor, deixa eu ver aqui. Que bom ser seu amigo, mestre Gil do Alfinete. A camisa dele ele assinou para mim. Nunca usei essa camisa. Está guardada nas minhas coisas que eu guardo assim. Minha esposa sabe o quanto eu guardo de importância essas coisas da escola do mestre Pastinha, né, do mestre Gil. Certo dia eu aqui em Natal, já em casa, aí eu recebo um telefonema. Quando eu atendo o telefone, da Bahia. Quem era? Mestre Gil. Oi, Igor, tudo bem? Cadê o Marcos? O Marcos tá aqui não, mestre, sei que lá. Mas eu queria falar com ele, eu queria falar com você. Eu tenho uma pessoa aqui para falar com você. Quem é, mestre Gil? Quem é o senhor que quer falar que eu fale? Toma aí. Quando ele me deu o telefone, João Grande, ó, tava na casa dele. Caramba, eu peguei o telefone e eu chorei, velho. Na hora do telefone, eu fiquei, não acredito não. Ei, oi Igor, tudo bem? É o Igor do Mestre Marco? Aquele jeito de João Grande fala rápido. Pô, eu nunca tinha visto João Grande, cara. Eu me arrepiei, eu chorei, eu falei, pô, meu, caramba. Assim, pô, é muita história que a gente tem para contar. Mas o Mestre Gil sempre foi uma pessoa muito, muito humana, sempre soube compartilhar essas coisas da capoeira com os dele, né? Com as pessoas que eram muito próximas dele. Ele me chamava de afilhado, né? Mas tudo isso só aconteceu porque teve um motivo, né? Uma pessoa especial que fez tudo isso acontecer na minha vida, né? Primeiro Deus, minha família, mas em especial aqui na capoeira é o Mestre Marcos, né? Porque eu não gosto nem de falar dele porque parece que eu estou babando dele, né? Mas eu digo a ele que ele para mim é um segundo pai. É um segundo pai que eu tenho. É por isso que eu brigo com ele, às vezes sou chato pra caramba, às vezes também passo do limite com ele, né? Mas é um pai que eu tenho. É um pai da capoeira, um pai de vida. Eu digo a ele assim que muita coisa que eu tenho na vida hoje, eu só cheguei porque eu olhar para ele, eu quero ser igual a esse cara quando crescer. Aí eu queria fazer educação física e fiz. Pá! Eu quero cuidar da capoeira, tentar chegar perto disso que ele faz. Eu não cheguei nem perto, mas eu estou me esforçando ali, que isso aí é outra história, né? Mas ele sempre foi um cara presente na minha vida pessoal. Hoje mesmo eu contei um fato aqui triste que está acontecendo aqui com ele, e ele disse, Igor, o caminho é esse. Né? Então, assim, um cara presente na minha vida pessoal,
na minha vida profissional, a gente fala muito sobre a minha profissão com ele. E na capoeira, no trato e no zelo pela capoeira é uma coisa que a gente tem uma afinidade muito grande, né? E, assim, eu oro a Deus todo dia para dar muita saúde a ele. E que um dia as pessoas consigam ter a felicidade de estar perto dele, de conhecer ele da forma que eu conheço. E que muitos conhecem. Ele é às vezes meio fechado, meio resistente com as coisas, mas quem conseguir chegar e tocar no íntimo dele como ser humano vai ver a pessoa que ele é, que não tem Ô, preço. mestre, aproveitar, deixa que o senhor já. Pessoal, só falar que o mestre Igor, além de ter me pegado desprevenido, ele já matou aqui metade das perguntas aí, só nessa live passada e nesse início de agora dessa live, tá? Então, eu queria fazer uma pergunta para o mestre, porque assim, o mestre já iniciou falando do mestre Marcos, assim, num lado mais pessoal, se ele quiser continuar, claro, mas eu queria que ele falasse também na perspectiva de como um capoeirista, de como o senhor enxergava o mestre Marcos naquele momento, o senhor não necessariamente como com esse lado mais pessoal, mas como capoeirista também, né? A contribuição do mestre tanto nos jogos escolares como nos outros âmbitos da capoeira, nos âmbitos mais informais da capoeira, né? A gente que é mais novo, eu que sou mais novo, por exemplo, o pessoal que vem dessa minha geração agora, a gente sempre ouviu falar muito do mestre Marcos, mas a gente não pegou muita coisa que o mestre Marcos fez, né? Eu queria que o senhor contasse um pouco para a gente aí dessa referência que é o trabalho do mestre Marcos dentro dos jogos escolares e essa referência que é o mestre Marcos dentro da capoeira e da capoeira Angola de Natal, né? A importância da figura do mestre Marcos para a representatividade da capoeira Angola de Natal. Na sua perspectiva, na sua visão como aluno e como capoeirista também, e hoje como mestre, né? Passando por essa história aí, chegando, o quê? 50 anos, né, de escola. Deixa eu tentar decifrar tudo que você falou, que é muita coisa, né? É como eu falar dos que eu sinto por ele com poucas palavras, em pouco tempo, é difícil falar, né? Mas, Léo, isso aí é legal, eu vou falar sobre isso aí já já, tá, Léo? Mas assim, depois eu vou voltar para uma coisa que tem aqui. Mas o mestre Marco, assim, o mestre Marco sempre, a primeira coisa que o mestre Marco tem de valiosíssimo, ele é muito humanista. Ele não sabe ver o próximo, ou até o inimigo dele, que acha que é inimigo dele, sei lá, que ele não tem inimigo nenhum. Mal, ele dá a mão, ele estende a mão. Se ele quer fazer as coisas, ele sempre foi, aqui no grupo, pra você ter uma ideia, ele nunca deixou a hierarquia falar mais alto. Todo mundo é igual, do mais novo ao mais velho. O direito é do mesmo tamanho para todo mundo. Olha só. Olha só. É uma visão. Às vezes a gente vê na capoeira uma coisa muito. Oh, mais velho, mestre. Aí tem que respeitar porque é uma coisa de educação nossa. Mas às vezes tem coisas que a graduação de algumas escolas que elas são colocadas de uma forma de imposição. Tem que respeitar porque o cara é mais velho, porque o cara é quarta corda. Porque... Peraí, aqui nunca foi assim. Né? Então ele sempre cuidou da capoeira para todo mundo, cara. O mestre Marcos sempre cuidou da capoeira para todo mundo. Não pense diferente, não. A colocação da capoeira nos jogos escolares, o porquê que ele fez as coisas da forma que ele fez em relação aos jogos escolares, né? Investe, porque ele acredita e acreditava e acredita que ali é um caminho para a subsistência do profissional de capoeira. A profissão da capoeira pode existir a partir da necessidade da capoeira escolar. Não tem outro caminho. Você já viu alguém viver de artesanato da capoeira? De apresentações culturais? Poucos. Se você Um ou procurar, dois. poucos. Mas você dentro de uma escola, você consegue espaço, dignidade e direito profissional. Por isso que eu aposto nisso, que ele sempre apostou e acredito muito nisso. E a questão da capoeira Angola é um lance assim. O mestre Marco foi sempre um cara muito tão simples, assim, na minha forma de ver, que eu chegava no Kaique para treinar, ele não sabia nem que ele era mestre. Ah, é o Marquinho. É o professor Marquinho. Ele nunca
falou de capoeira Angola, nunca falou que foi contra o Pastinha, naquela época que eu comecei lá com o menino, com o Márcio e tal, nunca falou nada disso. Não botava quadro para chamar atenção nem nada. Isso ele veio fazer depois das 24 horas de capoeira. Porque quando vinha era pela primeira vez os baianos para cá, Gil do Alfinete, Boa de Catendê e Boa Gente. Aí o mestre inaugurou a sala do mestre Pastinha e quis colocar os registros dele da capoeira. Aí lá estava o certificado que o mestre Pastinha deu a ele, a carteirinha e a documentação da CBC e outras coisas mais. Mas ele nunca quis botar isso como, aluno do mestre Pastinha, eu sou da CBC, o presidente da federação. Ele nunca quis isso, nunca gostei de fazer isso. Eu sou mestre capoeira, nunca. Depois que a gente veio descobrir que as pessoas chamavam, aqui é mestre Marquinhos. Aí a gente... E ele nunca obrigou a gente para chamar. Você vê que isso é muito presente na nossa escola, porque a educação é uma questão de conquista de uma autoconsciência, reflexão própria da pessoa. Então eu chamo o mestre de mestre, não é porque alguém mandou chamar, ou porque todo mundo está chamando, mas é porque eu reconheço o valor que ele tem como mestre. E aí eu chamo ele de mestre. E era muito assim antigamente, né? É bem diferente. Então isso é muito forte na nossa escola. E aí isso nessa coisa toda, intrinsecamente sempre esteve viva a capoeira Angola. Sempre. Aí a pessoa fala, poxa, não tinha capoeira Angola no estado. Peraí, calma aí. Se o mestre Marco está há 50 anos de trabalho, como é que não tinha capoeira Angola no estado? Como é? Agora vamos parar para pensar uma coisa. Se você fala capoeira Angola nos moldes que tem um formato aí fora, que joga assim, que se veste assim, que faz desse jeito, que faz aquele saro, que se organiza assim, dessa forma não tinha, não. Um molde específico, né? Numa escola, no modelo de uma escola só, não tinha, não. No molde dominante, digamos assim, né, da atualidade. Mas a capoeira sempre existiu. Dos anos 80 para cá. Mas ele tinha que dar esse caráter esportivo na capoeira para poder dar a possibilidade do capoeira ganhar dinheiro, velho. E ter trabalho, velho. Aí fala que a capoeira escolar, esportiva, das mazelas que isso traz. Cara, para pensar uma coisa. Ele teve esse comportamento dos jogos escolares, de jogar, se respeitar, não se tocar, não se bater, Isso foi sendo trabalhado dentro dos grupos de capoeira quando iam para as escolas, para os jogos escolares com as escolas. E aí essa galera que era criança virou adulto com esse formato de capoeira, com essa concepção de jogar capoeira. Por isso, talvez, que hoje a capoeira que se jogue hoje aqui no estado seja uma capoeira mais bem aceita para todo mundo jogar, não importa de qualquer estilo que seja. Aquela coisa agressiva que tinha no passado passou a não existir, talvez por uma influência indireta, não vou dizer que é indireta, desse comportamento que era orientado pelos jogos escolares, que até os professores tinham que passar a entender para poder ensinar para os seus alunos. Então moldou o comportamento do jogador, a forma de pensar do jogador da capoeira. Por isso que a gente anda para tudo quanto é grupo de capoeira, mas eu ia perguntar aqui, acho que tem até no roteiro de Ilan, como é que era a capoeira quando você começou? Era porrada, velho, era pancada, grupo não se cruzava grupo com nenhum não, porque o bicho pegava. O Maximiliano, que é bem mais novo que eu, já chegava com o olho roxo, com um corte aqui e tal. O bicho pegava, velho. Só que isso foi mudando graças a isso tudo. Então a capoeira Angola sempre existiu no estado. Só que ela tinha que tomar uma característica mais esportiva para poder ser colocada em prática como esporte. Se você parar para pensar, cara, veja só, quantas escolas de capoeira Angola não tem diferente aí? Uma que usou cordão, outra que não usou, uma que joga alto, outra que joga baixo, outra que tem aquela roupa padrão, outra que não se importa com roupa, camisa regata ou descalço. Poxa, a gente tem que parar com esse pensamento de dizer que não tem capoeira Angola. Entende? Você sabe se o cara é angoleiro quando você vai ver o cara jogar, se o cara entende de fundamento, entende de chamada, se o cara entende das histórias da capoeira, se o cara entende numa percepção filosófica da capoeira, né, de tudo isso, você é angoleiro. Aí vamos botar na prova? Vamos jogar. Você vai ver aí se você vê que o cara é angoleiro ou não é. E tem uma coisa que é importante levar em consideração, assim, que é uma coisa que o senhor sempre me fala, que é o fato do mestre ser, vamos dizer assim,
em 60%, 70%, não sei, se o mestre estiver aí, ele pode dar um carão aí, corrigir a fala, é autodidata, né? Nesse processo dele. Porque embora ele conheça os mestres, embora ele vá pegar daquela fonte direta, né? Lá na Bahia, conhecer o mestre Pachim naquele momento, mas não foi um período muito longo. Mas aí, posteriormente, esse contato com o mestre Gildo, consequentemente com o mestre João Grande, mestre João Pequeno nos jogos escolares e os outros mestres da capoeira Angola, ele vai fazendo esse alinhamento de pensamento para transformar nisso hoje, né? Ele tá olhando aí, ele tá olhando aí. É como ele disse para mim uma vez, mestre Marco. Mestre Júlio veio aqui, mestre Boa Gente veio aqui, mestre Moura KTD veio aqui, Jairo veio aqui, Jurandir veio aqui, e nenhum nunca disse que a capoeira que o mestre Marco faz não é Angola. O mestre tá rindo aí, mas se eu falar besteira aqui, o senhor dá um carão aqui. Eu não quero justificar nada, não. Eu tô dizendo que isso é uma verdade, gente. Isso é uma verdade. A gente fica brigando por uma besteira na capoeira Angola. É ou não é? Quem é angoleiro, quem não é? Poxa, peraí, não precisa disso, cara. Ah, por que eu não uso a calça? Porque eu uso o cordão, não sou angoleiro? Não tô entendendo bem isso. Por que eu não uso a calça de cinto apertado, não sou angoleiro? Calma, gente, peraí. A gente precisa ter mais paciência com as coisas. Que a capoeira que a gente hoje entende que é Angola, ela foi referente a um modelo de uma escola que foi muito representativa na Bahia. Se você olhar para trás, na história, cada um fazia de um jeito. Cada escola tinha um jeito. A partir daqui, aí começa a seguir meio que um formato, um modelo. Calma aí, gente. Calma aí. Não é bem assim, não. E tem uma coisa também que o mestre sempre, uma vez eu lembro que o mestre falou, só para finalizar esse assunto, para não levar muito adiante, né? Porque o tema da live é outro. Mas uma vez eu lembro que a gente conversando em algum momento aí, eu lembro que ou foi o senhor ou foi o mestre Marcos, que falou que a partir desse, acredito que foi o senhor, que a partir desse momento que a capoeira Angola começa a se padronizar, né, ela começa a chegar ali num formato específico, em questão de toda aquela resistência que aconteceu naquele momento, os mestres que não faziam aquele modelo, eles eram tidos como não angoleiros, né? O mestre Noel chegou a sofrer informações, algumas situações assim, né? Dizer que só dentro do grupo do mestre Noel, só ele que é angoleiro, ninguém mais era angoleiro no grupo do mestre Noel, e outros mestres também, né? Porque começou a se criar um módulo da capoeira Angola, né? Que não resistiu aqui no estado, no caso. Agora sim, vou dizer uma coisa a vocês, a minha percepção. Não existe, aqui no estado, não existe nem Angola, nem regional de base, de origem, de matriz. Um angoleiro de tradição lá, um aluno direto do mestre Pastinha veio, pousou aqui e ensinou capoeira Angola. Um aluno do mestre Bimba chegou aqui, pousou e ensinou capoeira regional. Não existe aqui. A capoeira aqui do estado ela é um reflexo daquelas coisas da pernada, do samba, do bambelô, do coco. Tudo isso aí influenciou no lance da costura na capoeira. E aí esses mestres começam a viajar, o mestre Marco começa a ver lá, o mestre Índio chega também com uma influência dele, e aí traz essa percepção deles desse lance de capoeira Angola regional. E aí começa a estudar. E aí desenvolver. Tá? Voltando para a história aqui, olha, aqui é um outro presente que eu tenho, já mostrei para alguns alunos, tá até amarela encarnida, cheia de furinho, ó. Rasgada a camisa, ó. Essa aqui é a minha primeira camisa, foi quando eu participei do primeiro ano como aluno mestre Marco. Antes eu era aluno do Artimar, né? Fiquei um tempo lá, aí foi meu primeiro batizado lá. O mestre Marco foi no Marista. Eu tenho essa camisa guardada. De que ano, mestre? Eu acho que essa aqui já foi de 97 ou 98. 97, eu acho. 97, essa camisa é a camisa que o mestre João Pequeno tá usando naquele vídeo do mestre Tapuã? Eu acho. Não, acho que acho, bem que. Rapaz, eu não sei dizer não, parece que é, viu? É a bandeira do Brasil, né? Mestre Marco estiver assistindo aí, dê um legal aí, mestre. Se é essa camisa que o mestre João Pequeno tá usando no vídeo do mestre Tapuã, do aniversário do mestre Tapuã. Pois é. Aí sim, aí vamos voltar para a história aqui, se falar capoeira, a gente vai falando disso, eu falo capoeira Angola, essas coisas. Mas aí começa esse trabalho belíssimo na Fundação de Cultura e tal, e passei a não fazer. Acabou esse projeto da Fundação de Cultura porque a prefeitura começou a ser investigada, porque tinha cargo comissionado demais e tinha muitas trambicagens ali e tal. O poder público caiu em cima da prefeitura e aí mandou tirar todo mundo que era estagiário. Não, né?
Mandou tirar, É não, né, mestre? mandou tirar todo mundo que era carro comissionário e todo mundo que era estagiário. Aí nessa eu saí da Prefeitura de Parnamirim. Mas deixei essa marca lá, junto com a construção, com o pessoal da capoeira lá naquela época, né? Aí passou essa época, aí vem a época de hoje, né? É um pouco, hoje não, um tempo atrás, né? Eu começo a viajar para buscar capoeira Angola, a entender melhor a capoeira Angola. Buscar não, entender melhor a capoeira Angola. Eu começo a viajar, né? Aí eu vou nos eventos Abril Pangola, eu vou em Fortaleza, eu vou em São Paulo, né? Aí lá eu encontro aquela nata da capoeira Angola, lá eu encontro o João Gani pela primeira vez, num desses eventos. Aí depois eu encontro ele de novo. Aí... É verdade, viu, André? É verdade. encontro, encontro esses mestres mais renomados da capoeira, tudo nessas viagens, né, toda. E aí começa a ter as certezas do que eu entendo de capoeira Angola hoje, do que o mestre sempre orientou, e falou, poxa, por aí mesmo, o caminho é esse aqui. Eu queria buscar os mestres mais antigos para ter essa referência, o Procurei Moraes, Procurei Cobra Mansa, João Grande, né? Eu fico buscando essa galera aí, Jogo de Dentro, né? E aí, recentemente, em 2008, eu tô falando sobre viagem, né? 2018, tive a felicidade de ir com o mestre Irani para a Europa, conhecer a realidade da capoeira lá fora, que é uma coisa, para mim, muito encantadora. Fiquei muito feliz de estar lá. É um outro Mestre, mundo. Fale. inclusive o mestre Irani chegou aí na live agora, o mestre Irani, o mestre Eudes também, da Angola Comunidade, chegou aí. Que Só dar bom. uma boa noite para os mestres que chegaram aí, agradecer a presença, né? O mestre Irani acabou de chegar aí, é o que o senhor falou. Morre nunca mais o mestre. Não, eu falei com ele essa semana, ele. Boa noite, mestre Irani. Boa noite, mestre Eudes. Sejam bem-vindos aí. Eu falei com ele essa semana, ele tava conversando sobre umas coisas aí, né? Mas foi isso. Aí comecei a viajar para buscar esse lance de capoeira Angola e comecei a perceber que a capoeira Angola realmente ela é muito diversificada, ela não tem uma coisa padronizada, ela não é uma coisa única, né? Então, passo a entender isso melhor e compreender melhor essa filosofia do mestre Marcos, né? E fico muito feliz de dizer, poxa, eu aprendo dentro de uma escola lições para a vida, né? E isso de uma forma que não tem conotação de repressão, né? De maltrato do maior com o menor, do menor com o maior, do mais velho com o mais novo. Não tem isso. Isso é uma coisa muito importante que eu acho que vale falar, que o mestre Marco traz muito com ele, desse lance de ser humano. Ele tem dificuldade até de cobrar dinheiro nos eventos, o mestre Marco tem. Não, não tem dinheiro, não, bota aí, bota aí. Não, pode pagar. Então, é muito dele, isso é muito desse negócio de ser educador. Então, não tem nem assim. Eu sou muito feliz com isso. Recentemente a gente conseguiu Mestre, aprovar a lei, né, da Semana da Capoeira. Né? Então a batalha continua. Pode falar agora, Dani. antes do senhor entrar nessa questão da lei aí, pessoal, desculpa ficar cortando o mestre, porque se não cortar o mestre, ele vai falar aí a noite inteira. Eu vou Vai ficar lá. aqui só ouvindo. Fala um pouquinho aí, se tu tá falando dessas viagens, fala um pouquinho aí dessa viagem com o mestre Irani para a Europa, porque assim, eu acho que todo mundo, capoeirista ou não, tem o sonho de conhecer a Europa, de conhecer todo esses lugares aí, né? E o senhor teve a oportunidade de ir com a capoeira, claro que o senhor não é o primeiro, nem vai ser o último, muitas pessoas já foram. O mestre Irani foi um dos primeiros aqui do estado, se não o primeiro, eu acredito, né? Ou ele ou o mestre Canelão a sair do estado para fora do país com capoeira. E queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa viagem que o senhor fez, essa oportunidade que o senhor teve aí, e qual é a perspectiva que o senhor tem sobre isso. Abraço contra a mestre Risadinha. Tá aí, viu? Você tá na segunda hora de live aí. Depois você vê aí, viu, amiga? Rapaz, eu sempre tive o sonho de ir para fora do país, tentar ver como é que é a realidade lá. E é diferente, muito diferente. O mestre Irani, fico muito feliz porque foi uma pessoa que me abraçou assim, tanto ele como o Cordão de Ouro, o Pirulito, o Babujo, todo mundo lá, os mestres, Ataúfo, o Alce, essa turma toda aí, me deram muito espaço, me deram muita atenção, né? Eu passei a conhecer eles melhor como pessoas, do que, além de capoeirista, né? Então, assim, lá é tudo bem diferente, sabe? A cultura influencia muito o local,
no comportamento do capoeirista. Você vê lá, você não vai ver ninguém se tocando, se pegando no jogo. Você vai ver bons jogadores, porque lá os caras treinam, né? Treina porque os caras têm condição, uma melhor condição, né? Tem um ginásio para treinar, tem um espaço para fazer salto, que é todo reforçado, com recurso, não sei o quê. Então, tem tudo que favorece eles a desenvolverem muitas coisas que a gente tem dificuldade. Imagina a gente, para aprender salto mortal, pulava num barranco e caía de cabeça e ficava com um calo na cabeça. Os caras lá não tem isso, pô. Participa de pneu, na lagoa, em todo canto. Pois é, né? E assim, eles têm um respeito muito grande pela capoeira, os estrangeiros, muito grande mesmo. E tem muito gringo que joga muita capoeira, muita capoeira. E assim eu fico, poxa. E sabe, fala muito. Eles estudam muito a capoeira, estudam muito. Às vezes falam de datas, de coisas da capoeira que a gente não sabe. Que a brasileira não sabe, de cabeça. Pra você ter uma ideia, né? Mas respeitam muito, assim, a cultura, a educação deles, comportamento dentro da roda, a musicalidade. Quando o mestre fala, eles ficam tudo assim, ó. Parece que abre as antenas, assim, fica tentando pegar tudo assim. E o cara falando outra língua, e o outro intérprete falando lá, falando a metade das palavras que o cara fala, e eles pegando, puxa, sabe? Então, assim, agora quem vai para lá é difícil porque dificilmente se vive só de capoeira, né? Sabe disso? Dificilmente. Mas, não que não viva, mas é difícil. Mas a condição da prática da capoeira lá fora é muito melhor do que aqui. Não tenho dúvida, não. E eu acredito que até em questão de ser países de primeiro mundo, né, talvez o difícil lá ainda seja mais fácil do que a realidade que a gente tem aqui, né, no Brasil. Porque embora que o pessoal não consiga viver realmente de capoeira, você ainda consegue encontrar ali 2, 3, 4 mestres que realmente vivem de capoeira, né? Dando sua aula de capoeira. E quando eu falo capoeira, eu falo no modo geral, dança, esse tipo de coisa, né? Toda essa cultura. Mas mesmo aqui, mesmo assim, mesmo você colocando todas as manifestações culturais possíveis e impossíveis dentro de um espaço, você não consegue viver disso. O Brasil é tecnicamente impossível fazer dessa maneira. Pelo menos eu vejo dessa forma, né? Porque é um problema bem mais complexo, né? Estrutural. Estrutural, não é o alicerce, né? Não é só a capoeira, né? A capoeira, ela tá lá na frente, não, como reflexo tudo. Mas os caras também que estão lá fora, os mestres, têm que aprender a fazer várias coisas para sobreviver. Dar aula de samba, dar aula de capoeira, dar aula de maculelê, dar aula de axé, dar aula de não sei o quê. Porque não vive não, só com capoeira é difícil, bem complicado, né? Mas aqui no Brasil estamos tendo boas tentativas, né? Recentemente a gente percebe que a gente teve uma live agora aqui no próprio Paraíba, o mestre pequeno falou sobre a questão do projeto de capoeira nas escolas, conseguiram botar capoeira em todas as escolas da Paraíba e os profissionais sendo remunerados. Um grande feito, né? A gente também já vê, hoje mesmo estava acompanhando, estamos discutindo agora um documento da regulamentação da profissão da capoeira para ser levado agora para o legislativo, para tentarem reconhecer a capoeira como profissão. Está na batalha lá. Iniciativas como essas dos municípios terem a Semana da Capoeira, o Dia da Capoeira, já existe em Apodi, aqui no nosso estado. Começou lá, que eu saiba. De Apodi que eu comecei a puxar para cá. Apodi, Parnamirim, Extremóis, Natal. Eu não sei se tem algum outro município. Mas o Marizal está engatilhado, já está também encaminhado. Então, assim, a gente já vê que são coisas que a capoeira já vê, espaços que a capoeira nunca teve. De certa forma, uma lei está ali para dizer, ó, a lei diz que tem que ter algum recurso para celebrar nesse período a capoeira. Se vai dar ou não é outra história, mas que tem lá uma lei que ampara, tem. Né? Mestre, mudando um pouco de assunto, tem uma pergunta aqui que tem no roteiro que eu acho bem interessante, mas eu queria fazer ela um pouco mais específica. Ela fala sobre a contribuição que o senhor tem dado nesse tempo em Parnamirim, né? Claro que
não apenas o senhor, mas todos os outros profissionais de capoeira que tem na cidade, mas essa contribuição que o senhor tem dado com a capoeira, e eu acredito que, respectivamente, em Parnamirim, na cidade de Parnamirim é mais forte, mas por hoje o senhor não tem só essa contribuição dentro do município de Parnamirim. Pelo menos quando eu cheguei, quando eu comecei a acompanhar a Nacional, né, um pouco tempo, claro, acho que 4 anos quando entrei no grupo, a eu percebi que o senhor tinha uma influência, não necessariamente só dentro de Parnamirim, mas o senhor tinha uma certa influência em alguns lugares também do interior, né? Claro que por essa porta que o mestre Marcos deu, de ter conseguido plantar e fincar essa raiz da capoeira no interior, que também é uma consequência dele, né? É um mérito dele, né? No Alto Oeste, etc. Mas como é que o senhor vê hoje assim? O senhor acha que o senhor tem uma parcela de contribuição nesse processo, e se o senhor se coloca nesse lugar de contribuinte também, de influência também, que eu acredito que o senhor é, que as outras pessoas têm. E, por exemplo, aqui em Extremóis também, a capoeira aqui de Extremóis, em algum momento, ela é influenciada pela vinda do senhor aqui em determinadas situações, né? E eu queria saber como é que o senhor enxerga isso, como é que o senhor hoje olha para trás e vê um menino que tinha lá só um piso, que enrolava o pai, que mentiu lá no currículo para arrumar um trabalho, e hoje ser um mestre de capoeira, claro que não o maior mestre, mas um mestre de capoeira que tem um nome a zelar e que tem uma influência grande, não só na sua cidade, mas no estado, e nos municípios aos redores, né? Rapaz, eu vou tentar falar assim, mas acho que tem uma coisa que você vai falar, vai estar muito associada que você não falou, mas é assim, como é que vejo a minha contribuição na capoeira, né? No começo eu achava muito que a capoeira eu tinha que focar muito só dentro da minha casa, dentro da minha escola, no meu grupo, né? E eu passei a entender que quando a gente começa a ter o conhecimento, a maturidade, é uma obrigação nossa compartilhar com a comunidade da capoeira, entende? Claro que os que estão mais perto vão receber melhor e vão entender mais fácil. Os que estão mais longe ou nos vê apenas em evento ou numa oficina, eles enxergam a gente de uma forma mais superficial. Às vezes a gente tem 1 hora para dar uma oficina de capoeira e tentar passar toda essa ideia que eu estou falando aqui para vocês, há quase 2 horas, e não fica. É difícil ficar, né? Mas eu tento me colocar o meu posicionamento na capoeira como alguém que tenta assim, poxa, ali tem alguma coisa diferente. O comportamento daquele camarada ali tem alguma coisa de diferente, né? Pô, eu tento ser educado, o cara se porta bem, o cara tem um jogo, joga educadamente, não precisa querer se desfazer de ninguém, também não é bobo na capoeira, né? O cara gosta de falar, de contribuir, de discutir, de desenvolver ideias, raciocínios sobre a capoeira. O cara tenta se vestir bem, se portar bem. Então, assim, eu tento trazer uma referência do que eu tenho da capoeira, que eu absorvo do meu mestre, e tentar levar para as pessoas. E graças à amizade que eu tenho das pessoas, como por exemplo agora que entrou o mestre Naranha, seja bem-vindo, mestre. Boa noite, mestre. Eu tento talvez ser uma extensão do que o mestre Marco tem feito, porque às vezes o mestre Marco não tem o tempo de estar correndo, de estar indo às pessoas, e quando as pessoas têm acesso a mim, eu consigo despertar uma curiosidade nas pessoas. Galera, a gente precisa se ligar nisso. Será se pensando assim não é melhor para a gente tentar conseguir um espaço melhor na capoeira assim, assim, assado? Aí eles começam a observar em mim alguma coisa interessante e pensa, poxa, se o mestre Igor tem essa contribuição, imagina o mestre dele. Eu acho que a minha contribuição hoje com a capoeira é tentar levar a extensão do que o mestre Marco tem deixado para mim ao longo desse tempo. Entendeu? Para que as pessoas se sintam encorajadas a buscar ele, a conversar com ele, né? Ele está hoje numa fase em que ele precisa viver a vida dele, né? Ele não tem que estar mais em quebra de braço com coisas que ele já fez a vida toda.
né? Ele tem que chegar e olhar e dizer assim, é por ali. Ah, tá certo, então eu vou por aqui. Ele não precisa mais percorrer, ele diz que é por ali. Quem ele percorrer sou eu, agora. Tá entendendo? Então, assim, e graças também às amizades que a gente tem, porque se a gente consegue levar isso para dentro de essa fala, esse discurso para dentro de um cordão de ouro, graças ao mestre Irani, aos mestres do cordão de ouro, por causa da amizade que a gente tem, se eu consigo levar num Arte e Vida, graças ao mestre Caio, ao mestre Assunção, ao mestre Naranha, a tantos outros mestres, por causa da amizade que a gente tem. E eles acreditam e confiam que a gente está ali para contribuir com a capoeira. Agora, se você perguntar, como é que você vê a capoeira do estado hoje? Eu vejo, eu, a capoeira, ela tem uma qualidade nota 10. Como praticante de capoeira. Mas como o avanço de para ganhar território, espaço de trabalho, ganhar um reconhecimento por pessoas que precisam observar melhor a capoeira. A gente está bem atrás em relação ao eixo sul-sudeste, alguns outros lugares, como a Europa também, por exemplo. Né? Porque você vê o pessoal gosta de estudar, hoje o pessoal bota a capoeira dentro de universidade, o pessoal usa a capoeira da universidade como uma extensão para um outro campo de estudo e vai levando para tudo quanto é. Tá entendendo? A gente ainda está muito no universo da capoeira. A gente não conseguiu ainda estender esse universo da capoeira para as pessoas que não são tão capoeiristas. Por exemplo, vou levar a capoeira para pessoas que têm um bom poder aquisitivo, eles têm dificuldade. Você vai ver no Rio de Janeiro, poxa, lá tá, em Copacabana, lá tá o mestre. No Leme, lá tá o mestre Marrom, lá no Leme. Elite lá, dando aula de capoeira. Quando tem academia, mestre, aqui é R$200 a mensalidade, tudo tá, chega junto, tá. Né? Dentro de universidade, de outros espaços de trabalho, ver, como por exemplo, Ferradura, com espaço trabalho bacana, belíssimo dentro das escolas, com a capoeira infantil. Quantas pessoas não estão trabalhando com capoeira dentro da escola infantil, sem remunerado, sem carteira assinada, estão dentro da escola, que não seja apenas pelo motivo da competição, pelo motivo da capoeira como instrumento de transformação, né, de educação, de desenvolvimento humano, que é essa percepção que eu bato muito, eu acredito muito nisso, porque se a capoeira transformou minha vida, transformou a vida de todos vocês que estão aí, eu tenho que entender como é que isso acontece, para que eu tenha mais segurança de argumento para as pessoas que falam mal da capoeira, para os pais, né? Para onde eu quero colocar essa capoeira, eu ter esse entendimento para que seja mais claro para as pessoas. Pô, a capoeira é importante, sim. A capoeira é importante que esteja dentro das escolas, a capoeira é importante que esteja dentro das comunidades, dos espaços. Não é porque eu estou ensinando o menino a se defender, não. É porque na capoeira vai ensinar o menino a se respeitar, a conviver com o coletivo, a se desenvolver, a descobrir-se, desenvolver a sua intelectualidade, a sua cognição, o seu corpo, a sua máquina, a sua motricidade. A sua identidade também, a sua identidade, isso. Né? O seu posicionamento político e importância dentro da sociedade. Tudo isso a capoeira traz pra gente. Só que a gente, às vezes, quer amarrar a capoeira apenas ao simples fato de fazer uma roda, tocar o berimbau e botar o menino para jogar. Olha o pensamento. Não é que é errado, mas é um pensamento ainda que pode desenvolver desdobrar muito mais coisas a partir daquilo ali. Entende? Então é através disso que eu venho caminhando e pensando e argumentando para onde eu vou por aí afora, da importância disso para a capoeira. É isso que eu vejo que é importante na capoeira. Aí eu fico pensando, poxa, eu vou ficar brigando com coisas de besteiras. Se isso é fundamento, se não é, se isso é certo, se é errado. Se eu deixar de fazer isso aqui na roda, se o menino jogar na roda descalço, se não é um goleiro, se não sei o que lá, se botar. Poxa, essas coisas que eu acho que não vale a pena, pô. Não vale a pena isso. Vale a pena dizer assim, caramba, o menino fez 1 ano de capoeira. O que esse menino mudou? Esse menino não abriu o bico, esse menino hoje já fala com todo mundo na escola. Se botar esse menino para apresentar o trabalho na escola, ele vai e fala.
Esse menino não tinha dificuldade de se relacionar com o colega. Hoje é amigão do colega. Pô, foi a capoeira, foi a capoeira. Esse menino era todo travado, parece um robô todo duro, travado. Pô, esse menino hoje já tem uma corporidade diferente, ele já domina o corpo, ele já se apresenta bem, ele já tem uma postura legal, ele já tem uma consciência melhor corporal. Poxa, gente. Isso é maior, na minha concepção, do que ensinar as coisas, sabe? Que prendem a capoeira, as verdades e as mentiras, as certezas e as incertezas capazes, isso para mim é maior. Por isso que eu acredito na fala do Pastinha que a capoeira é um instrumento de educação. E quanto a capoeira tiver aí para ajudar a mudar a sociedade, legal. Agora, se tá a capoeira aí para ser mais uma ferramenta para criar divisão sistemática, né? Não tem sentido. Mestre, eu queria perguntar isso ao senhor também. O senhor já meio que sintetizou a pergunta, né, sobre a capoeira como instrumento de educação, que é um jargão, que é uma frase do mestre Pachinha, que o senhor retira de um determinado fragmento dos manuscritos do mestre, né, que a gente posteriormente utiliza no Capoeira Escola, nesse trabalho que o senhor iniciou, né, que a gente é colaborador, mas foi um pontapé seu, um resquício do trabalho do mestre Marcos. Mas eu queria fazer uma pergunta dentro dessa frase que o senhor disse aí, porque assim, a gente consegue, teve uma pessoa que falou assim, até embaixo, todo esse pessoal entrou na capoeira para brigar, né, e tal, não sei o que, e deu aquela risada, mas eu acho que, eu queria até, fiz uma reflexão sobre isso agora, eu acho que não é brigar no sentido de maldade, eu acho que é porque a realidade é revoltante, né, a realidade que muitos capoeiristas crescem e vivem, é extremamente revoltante, é extremamente, eu posso dizer assim, oprime tanto a sua vontade de viver, de fazer algumas coisas, que quando você acha, quando você encontra alguns determinados pontos da sociedade, que geralmente é como o senhor falou anteriormente, não é nada de bom. É geralmente tudo para botar você no caminho ruim, como o mestre Assunção falou no início da live dele também, teve tudo para ser uma pessoa ruim. E graças à capoeira e aos mestres que ele encontrou, conseguiram guiar ele num caminho que em nenhum momento foi ferido, a conduta dele foi ferida, né? E eu entendo que isso também é um processo pedagógico da capoeira, né? É um processo mais, vamos dizer assim, indireto, mas ainda assim é um processo pedagógico. E aí quando o senhor fala toda essa questão do fundamento, dessa briga que existe por qual é o fundamento mais tradicional, qual é o mais verdadeiro, o mais autêntico e etc., a gente entende que é um discurso necessário, mas talvez não é o que faça a capoeira ser o que ela é realmente, né? Eu acho que isso se prende muito ao elo das escolas, da particularidade de cada mestre, de cada linha de capoeira que a pessoa vem, que ela fortalece. É uma coisa que o mestre Marco até botou uma carinha de coração agora aí sobre isso, mas eu percebo muito essa perspectiva. Existe uma pedagogia, existe uma forma de ensino na capoeira, como assim na cultura no geral, que é indireta. E existe uma forma direta de educação, né, que é mais, vamos dizer assim, que é quando se vincula mais ali ao âmbito acadêmico da situação, da cultura com a escola formal. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, porque o senhor é um cara acadêmico, o senhor é um cara que vive nos dois extremos, né? O senhor é um cara que é acadêmico, vive nesse lado empresarial, e é um cara que vive nesse lado, vamos dizer assim, da rua, né? Do povo mesmo, e consegue enxergar essa realidade dos dois lados. Como se eu falo, né? Eu comprei uma casa no meio do mato para poder estar junto com o povo, onde o povo está lá, onde realmente onde você sente, né, realmente na pele o que é ser brasileiro, o que é ser nordestino, acordar de manhã logo cedo para ir trabalhar e tudo mais, né? É uma realidade que todo mundo vive, todo mundo vive. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, esse olhar que o senhor tem sobre essa relação dessa educação indireta e dessa educação mais direta. O tempo tem uns 7 minutos aqui para terminar, não sei se vocês querem continuar, mas deixa eu ver se eu consigo pegar as ideias aqui. Se eu fugir da tua fala, tu me diz, viu, Ilan? Você falou rapidinho sobre a questão, antes de eu falar da minha casa, eu vou falar sobre o mestre Marcos. Imagina só, quantas pessoas o mestre Marcos já não ensinou? Aí eu pergunto a você, e você pergunta ao mestre Marcos, quantas pessoas o mestre Marcos induziu para ser capoeirista? Ser mestre capoeira? Nenhum. Agora, quantos têm gratidão pelo mestre Marco ter passado na vida dele? E eles hoje são qualquer coisa menos capoeiristas. Por isso é hack a live, né?
Por isso é Hacker Live, né? Essa é a missão, mestres. Às vezes a gente quer fazer um batalhão, um exército nas nossas costas. Meus seguidores, que seguem a mesma linha, a mesma ordem unida que todo mundo quer seguir. Cara, a missão do mestre está muito mais além do que isso. Ele é alguém que está na comunidade para poder dialogar esses conflitos e ajudar a sociedade, as pessoas a encontrarem um caminho. Eu tive condição de comprar minha casa perto de onde eu moro. Eu fiz questão de comprar longe de tudo. Onde é comunidade, onde tem os meninos soltando pipa na rua, onde tem os meninos andando descalço. Porque eu quero fazer um trabalho aqui, e comecei a fazer um trabalho aqui, que ajude a mudar as pessoas que moram aqui. Porque quem eu não conseguir mudar aqui, vai ser o cara que vai me roubar amanhã. Ou alguém da minha família. É interessante, o mestre capoeira, ele faz de tudo. Mas ninguém mexe com o mestre capoeira, já percebeu? Ele vai dentro da comunidade, o mestre Marco vai lá, Felipe Camarão, ninguém mexe com o mestre Marco. Se perguntar onde é que é a capoeira, que é o mestre Marco? É ali, ó. O bandido fala ali, é ali, ó. Eu já saí de roubada por ser capoeirista e nem sou mestre, viu? Já pensou? Imagine quem é mestre, Já pensou? quem tem influência. É isso que a gente tem que entender. Mestres de capoeira, a minha opinião, a gente tem que entender que a nossa missão da capoeira não é fazer um exército que reproduz tudo que a gente faz como para jogar capoeira só. É ajudar as pessoas a serem melhor na vida. Essa é a missão. Eu não sei se eu fui por o que você perguntou, Ilan. Você falou sobre o meio acadêmico. Me explica rapidinho. Você fala. Sem tempo aí ainda? Tem 5 minutos, dá para falar rapidinho. Não, eu queria saber do senhor como é que o senhor vê essa relação, porque assim, o senhor vive nos dois extremos, né? O senhor vive com as duas sociedades, digamos assim. Tanto nesse âmbito mais acadêmico, profissional, que é a sua profissão, de profissional de educação física, né? Com um pessoal de uma classe um pouco maior, com poder econômico melhor, e também como professor comunitário, professor voluntário de capoeira, o agente cultural da comunidade, como líder cultural da comunidade, viver num meio que é menos uniformizado, digamos assim, menos padronizado e, ao ver de alguns, menos intelectualizado, que na minha particularidade eu acredito que não, mas é o que a sociedade passa, né? Eu queria saber da sua opinião. Qual é o ensinamento que um tem para passar para o outro? Qual é a lição que um tem para passar para o outro? A pessoa que está ali na academia, que olha a coisa por cima, e a pessoa que está ali na comunidade, ralando, batalhando, e, entre aspas, olha a coisa por baixo, né? Numa pirâmide, assim, econômica, falando. Vou tentar falar em 3 minutos. Vocês querem que eu continue? Pare e continue? Não, se não eu corro, falo aqui em 2 minutos e termino. Dá um oi, galera, um sinal aí. Bora, vou dar um ok aí para o mestre. Amanhã é sábado, aproveitar que amanhã é sábado. Imagina a ciência tá ali para estudar o quê? O fenômeno que está lá fora, que é a sociedade, que é a comunidade. Onde acontece o fenômeno está lá fora, não está dentro da universidade. Ela sai para estudar, fazer um recorte de uma coisa no meio de uma imensidão. Ela vem na capoeira para estudar o porquê do toque do uso daquela madeira para daquele instrumento. Ela não fala nem do berimbau. Ela quer estudar por que essa madeira é melhor e por que ela resiste. Ela só quer estudar uma coisa. Vamos seguir? Aí o senhor quer entrar, mestre? Pergunta o mestre se ele quer entrar, que eu saio agora. Aí a gente volta com o senhor falando aí. Agora a gente segue o bate-papo, o senhor vai nos ensinar agora. O senhor quer, mestre? Comprar o jogo aí? Quer comprar o jogo, é? Compra o jogo. Compra o jogo, mestre. Aí as pessoas precisam vir para ver a realidade da vida. A gente aprende a viver na sociedade, na comunidade. A gente aprende a entender, a sentir o sabor do perigo, o cheiro do perigo, vivendo as coisas. Não está na leitura não, gente. Não está só nas experiências da ciência, não. Então, não tem... A capoeira ela é diferente porque a gente aprende fazendo. A gente não só aprende na teoria. E aí é dessa mesma forma também para a vida.
Por isso que a ciência precisa sair lá naquele espaço para vir para cá, viver a realidade da gente. Galera, sei não, mestre Marco, e aí? Vamos dar o por encerrado por hoje? Tá bom por hoje, galera? A próxima live é jogo de mestre. A próxima live vai ser mestre Marco aqui ensinando a gente. Né? Galera, seu tempo acaba aqui. Então, muito obrigado a todo mundo. Eu falei 30 segundos, falei muita coisa, tá? E acho que às vezes até eu me perdi na conversa, mas agradeço a todo mundo pela atenção aí. E a gente vai se encontrar mais vezes. A gente vai agora fazer a cada 15 dias as lives. O mestre Marco a gente vai se organizar aí pra gente fazer com ele um bate-bola, mas falando sobre capoeira, acho que não mais contando sobre história, né? Coisas desse tipo aqui. E a gente quer contar com vocês. Obrigado, Vilã. Obrigado a todo mundo.